e curiosos. Você já se perguntou até que ponto os espíritos podem ajudar a aliviar uma dor, tratar uma doença ou até transformar uma vida? Para muitas pessoas isso se chama milagre, para outras, ilusão. Mas será que isso não é muito mais simples e mais ligado com a ciência e com a medicina do que a gente pode imaginar? Hoje nós vamos falar sobre mediunidade e cura espiritual, sem misticismo. A gente realmente vai trazer de forma leve e respeitosa, com a dor de todo mundo que hoje sofre do corpo e da alma. Para isso, nós convidamos uma pessoa muito especial que eu vou pedir para Marcos Tulhas anunciar. E aí, gente, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui juntos nesse trabalho de divulgação espírita, num tema realmente instigante, viu? Bom, nosso convidado tem 35 anos, desde 2002 é espírita e há 12 realiza trabalhos nas casas espíritas, na mediunidade de cura. E hoje ele faz parte da Sociedade de Estudos Espíritas Esperancense, na cidade de Esperança, aqui na Paraíba. Com vocês, então, Ítalo Vilar, para falar com a gente hoje sobre mediunidade de cura e o que acontecer, né? O que vier, Seja muito a bem-vindo, gente vai Ítalo. conversar. Obrigado, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse momento em que a gente Um tenta, prazer enorme. que é tão séria, precisa, tem vindo aí à tona no transcorrer desses anos. Muitas pessoas estão trazendo aí informações muito sérias a respeito disso. E a gente vai tentar hoje de uma maneira muito tranquila trazer esse conhecimento para todos vocês. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, A gente tá mais ainda. principalmente pelos dois serem meus amigos, e eu fico muito agradecido pela lembrança. Que bom, que bom. São 12 anos é bastante tempo já trabalhando, né? Mais de uma década. Mas eu queria que você começasse contando como tudo começou, como você descobriu essa questão da mediunidade na tua vida. Olha, tudo começou na minha vida com 12 anos de idade. Eu fui morar em João Pessoa e nós tínhamos uma tia, fui morar na casa de uma tia que ela era espírita. Essa minha tia, ela é médio vidente, não é médio de psicofonia. Ela frequentava uma casa espírita. E quando eu fui para lá, um ano antes, na cidadezinha que eu morava, no interior da cidade, chamada Caraúbas, eu tinha muitas visões dentro do colégio. Eu comecei a ver uma série de espíritos dentro do colégio. Eu gritava, eu chorava. Meus amiguinhos ficavam todo mundo mangando de mim, né, falando mal. E aquilo me perturbava muito, porque sempre que eu ia descansar ou dormir, eu não conseguia. Eu sentia uma série de perturbações na hora do sono, a cama batia, me acordava com pancada no rosto, nas costas, nas Ah, pernas. Maria. Não te dava medo? Demais. Porque eu Demais. Sem adulta saber o tenho, que é, né? imagine criança. A gente não sabia, eu não sabia o que era, mas eu tinha uma noção de que era algo não físico, espiritual. Sim. Eu era católico, era coroinha da igreja, estava querendo ser padre na época. Aham. E eu sempre ia para a igreja lá da cidade para, no momento da missa, eu pedir para Deus tirar aquilo de mim, aquela perturbação, né? Mas, como sempre, a perturbação não saía, ela persistia. Até que um dia eu conversei com um padre da nossa cidade e ele disse assim: Olha, você está com uma influência demoníaca muito grande. E a gente precisa tirar isso de você. Essas coisas espirituais não existem. E aí morreu a história pra mim. Eu disse: Não, nem eu tô doido, nem é o demônio perto de mim. Tem alguma coisa acontecendo que eu quero compreender. Com os 12 anos eu fui para morar em João Pessoa. Minha tia, vendo as problemáticas que eu já apresentava, nos levou para uma casa espírita, que era o Lar de Jesus. É um centro espírita que fica lá em Mangabeira 7, uma casa espírita muito boa. E lá eu comecei a me envolver com a juventude. Tive muitos problemas lá na juventude, porque nos transcorrer desses 12 para os 13 anos, eu comecei a ter um pouco do processo da psicofonia na casa e não tinha controle, e ficava aquela coisa muito, sem muito controle, né? Chamando a atenção das pessoas, era algo muito complicado. De lá Sem eu muita vim disciplina, né? sem muita disciplina, Isso em né? nenhum momento foi confundido com alguma doença mental? Foi sim, eu fui até medicado na época. Mas como eu sabia que eu estava bem, eu pegava a medicação, eu estava embaixo Do do colchão. colchão para não tomar. Sempre era a base de calmante, alguma coisa do tipo, para a gente ficar mais calmo, porque aquilo me deixava extremamente agitado, né?
Vim para Campina Grande, fui para União Fraternal Espírita, que é a UF. A UF Sim. foi minha primeira casa. Que é aqui próximo, né, inclusive. Aqui próximo, é. E lá eu fiz todo o meu desenvolvimento com o seu Chico do 40, Francisco Raimundo Medeiros, que me ajudou muito na parte do estudo e na parte da prática mediúnica. De lá eu migrei para outra casa, que era uma casa menor, e comecei o trabalho nessa casa. Em algum momento tu chegou a duvidar do que estava acontecendo? Tipo, Demais. Acho que todo momento, né? Demais. Você mesmo, não pensando no diagnóstico de terceiros, mas você Não. mesmo, assim, Eu dizia, não, acho que eu realmente tô ficando louco, não tá batendo coisa com coisa, não. Mas aí a gente vai com o tempo, a questão do estudo, Sim. do autoconhecimento, a gente vai vendo que a coisa não é bem dessa maneira, né? E a gente vai conseguindo diferenciar o que é um distúrbio de caráter mental de um distúrbio mediúnico. Sim. São duas coisas diferentes, semelhantes, mas diferentes, né? Em determinados pontos. Fui para essa casa, comecei no ano de 2000, eu não estou me recordando, faz 12 anos mais ou menos. A gente estava numa reunião mediúnica e eu vi quando um espírito foi chegando perto de mim com as mãos verdes, esverdeadas. Um verde bem intenso das mãos. Sim. E ele falava, eu não vi o rosto dele, via só essa parte do tronco, mais para cima e as mãos bem esverdeadas. E ele disse assim, meu filho, a gente tem um trabalho para fazer. Você precisa começar. É um trabalho na parte da mediunidade de cura. Na hora que ele falou isso, eu disse, não quero. Sério? Mas todo mundo sonha ter um superpoder de curar. Eu disse, não quero. Super. Porque na minha formação como espírita, eu sempre escutava os palestrantes dizendo que o centro espírita não era local de cura. E isso para mim foi um entrave no início. Eu escutei vários palestrantes afirmarem isso, né? Certo. Eu disse, não quero. Ele fez, não, mas você tem que fazer, olha, você tem uma capacidade que se você não começar a trabalhar, ela vai te causar problemas, vai te causar problemas cardíacos, gástricos, emocionais. Você precisa colocar essa energia para fora. E aceitei. Eu digo, não, vamos. Fui, passei 4 anos nessa casa, o trabalho encerrou por algumas questões de divergência. Fomos para a Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses, lá na cidade de Esperança, que é a minha casa querida, a casa que eu faço parte. Meu grupo maravilhoso. Quero até mandar um abraço para todos eles, que com certeza vão estar nos ouvindo. A né? gente também quer mandar um abraço para o pessoal. Muito obrigada, gente. Eu sou muito realizado na Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses. Porque a sociedade, ela tem um grupo hoje formado de pessoas que se deteram muito a estudar a base espírita das 32 obras de Kardec. Ao começar do nosso presidente, que é Pedro Paulo, né? E lá faz 8 anos que a gente continua com esse trabalho de cirurgia espiritual, né? Só para explicar para as pessoas, porque muitas pessoas são leigas no assunto espiritismo, né? Inclusive, além dos leigos, tem os que são contrários, né? Ao espiritismo, cético, ou contrário mesmo ao espiritismo. Usa a Bíblia para justificar que o espiritismo, enfim, conversa com o demônio, que isso é tudo engodo, enganação. Sim. Mas a gente vê, inclusive, no próprio Evangelho, né? Vários fenômenos mediúnicos acontecendo, à torto e à direito. Isso. Hoje a gente compreende, por exemplo, Pentecostes como um fenômeno mediúnico de grande proporção, além dos outros, né, que envolvem toda a passagem do Cristo, de Jesus pela Terra, envolvem ali fenômenos de mediunidade, mas o que nos chama a atenção muito são as mediunidades de cura, né? São os processos de cura que ele realiza. Então até me espanta você dizer que um palestrante chega numa casa espírita e diz, aqui no centro espírita não se faz cura, quando o próprio Cristo realizava cura a todo momento, né? Exato. E aí a gente entra até num ponto interessante, Marcos, que é assim, a gente precisa ter a cultura de ouvir as palestras, mas também questionar o que a gente ouve. Sim, sim. Buscar fundamento do que a gente ouve. Pode ser aquela pessoa que tenha anos de experiência, mas ela pode estar falando naquele momento algum posicionamento que é mais pessoal e não doutrinário. Sim, verdade. Que é mais dele do que da doutrina. E você acaba ouvindo uma afirmativa dessa e lendo os artigos que tem na Revista Espírita, você se choca. Você fala, como é que o cara falava uma coisa dessa? Se o próprio Kardec, ele era uma pessoa que recomendava a prática da mediunidade curadora nos grupos espíritas, principalmente no grupo de Bordéus. Kardec recebia várias correspondências de lá. Sim. E eles intensificaram, até um artigo da Revista Espírita que é intitulado assim, A Nova Sociedade Espírita de Bordéus. Bordéus é uma cidade no sul da França. No sul da França, isso. E lá o presidente da Bordeaux, eu acho. Bordeaux, A gente chama Bordéus aqui, né? português. Abrasileirado, né? Brasileirado.
Lá o presidente ele vai dizer, ele manda uma carta para Kardec contando como era o trabalho da Sociedade de Bordéus. Sim. Eu, assim, você lê esse livro, você faz, meu Deus, que coisa fantástica. O que é que ele diz? Ele começa assim: Prezado Kardec, às quintas-feiras nós temos uma reunião voltada para tratar doenças causadas pelos obsessores nas pessoas, Sim. através de um médio de cura que integra o quadro da nossa sociedade. Aos sábados, realizamos palestras com temas doutrinários vinculados aos princípios da doutrina espírita. E aos domingos, pela carência de médios, estamos desenvolvendo as potencialidades que alguns entes do grupo apresentam para a questão do desenvolvimento. Ele encerra aí. O que é que Kardec diz? Fico agraciado, lisonjeado e feliz com o trabalho que é feito na nova Sociedade Espírita de Bordéus. Ou seja, Kardec estava parabenizando um trabalho que era feito de maneira curadora, associado às doenças que são causadas pela parte obsessiva, o desenvolvimento das capacidades mediúnicas e anímicas do grupo da Sociedade de Bordéus, que é muito importante também, né? E a questão doutrinária. Onde também o presidente destaca o seguinte: caso o presidente da sociedade não concordasse com o que era falado pelo palestrante, ele teria 20 minutos para replicar. A gente não vê isso hoje. Não, muito difícil. Você vê, é uma prática espírita do tempo de Kardec, mas que deveria estar se perpetuando hoje nas nossas casas. Sim. Eu acredito que você já deve ter passado por algumas situações dos palestrantes falar algo que a gente vê que não é coerente, não Sim. bate com a coisa. E a gente tem a oportunidade de reesclarecer quem está ouvindo. Porque as pessoas saem com aquela noção, internalizam e acabam ficando como eu fiz. Eu não quero um trabalho de cura porque eu escutei que trabalhar com cura na casa espírita é errado. E qual foi o primeiro episódio de cura? Você foi chamado para esse trabalho, né? Convocado, quase. Fui chamado. E como foi essa primeira experiência? Como aconteceu? Olha, o primeiro caso que a gente tratou foi de um amigo meu, que era palestrante da casa que a gente começou. Ele estava com um câncer na cabeça. Um câncer extremamente agressivo. E esse tumor dele, no primeiro tratamento que ele fez, ele sumiu. Sumiu. Mas ele estava fazendo tratamento médico Tratamento médico, quimioterápico normal, até porque os trabalhos de cirurgia espiritual sério não recomendam você parar o tratamento médico. Pelo contrário, eles caminham juntos, né? Até porque a parte médica terrena vai tratar o físico. Sim. E na parte espiritual, perispiritual, a questão da mediunidade curadora. E aí ele ficou bom, ele chegou na casa espiritual, eu tô bem. Nossa, eu fiquei maravilhoso, olha, sumiu, emocionado. Tinha um médico do lado que ele realizou um fenômeno, que é um de desmaterialização do tumor. Ele, no momento que ele estava concentrado, lá na hora, ele se concentrou ao ponto do o tumor ser materializado na boca dele, ele espelha para o lado de fora. Foi o que aconteceu. Foi a primeira experiência que eu tive de desmaterialização. Né? Que aí, se o médico tiver uma capacidade, ele consegue fazer isso. É como se teletransportasse o tumor? É quase isso. E quase isso. Ele está falando assim, e eu posso dizer para as pessoas que eu já presenciei alguns fenômenos como esse. É quase isso. É quase isso. Uau. É totalmente voltado para uma questão do ectoplasma que o médium tem, né? Zé Arigó, que era um grande médico de cura ectoplástica, ele tinha essa capacidade. A Leida descreve isso na obra bibliográfica dele, que Zé Arigó, por muitas vezes, estava atendendo paciente e expelia pela boca pedaço de tecido necrosado, câncer, coágulos de artéria coronária, enfim. E aí, esse foi o primeiro caso, mas quando passou 15 dias, o tumor reincidiu na cabeça dele, voltou e levou ele a óbito. Como? Agora explica, então explica isso pra gente. Como é que a espiritualidade permite uma cura, logo em seguida volta? O que é que está relacionado a isso? Olha, a gente precisa desmistificar um pouco essa questão da mediunidade curadora, e Kardec faz isso muito bem em um artigo da Revista Espírita de 1865, intitulado Mediunidade Curadora. Lá vão pedir a Kardec recomendações para a prática da mediunidade curadora. E ele elenca em vários itens, se eu não me engano, são 32 itens que ele elenca. Um desses itens, Kardec diz que não existe médio de cura universal. O que seria o médio de cura universal? É aquele médio que consegue curar tudo. Veja, a própria mediunidade curadora, ela tem um limite. Por quê? Há determinados casos de doença que o perispírito do paciente ele precisa passar por aquilo
para que ocorra ali, vamos falar assim, uma linguagem mais acessível, ocorra um processo de limpeza espiritual. Tudo que nós fazemos fica registrado no nosso perispírito. E esses registros, eles conseguem seguir a gente no transcorrer das reencarnações. Então, tudo aquilo que eu faço de mal para comigo ou para com o próximo vai ficar registrado no meu perispírito. E essas anomalias, elas tendem a sair no transcorrer das reencarnações como doenças. Sim. Muitas vezes, essas doenças vão sair como cânceres agressivos. Cânceres que você, ali no tratamento, pode dar mais uma moratória para o paciente, mas não vai livrá-lo do desencarne. Não vai livrá-lo da morte. Porque, vejam, como espíritas, a gente tem também que desmistificar a morte, o desencarne. A gente vai ver lá no livro... Acho que até uma palavra melhor, o desenlace. O né? desenlace, isso. A gente vai pegar lá no livro Céu e Inferno, Allan Kardec, na segunda parte, ele vai fazer o diálogo com uma série de espíritos. Espíritos felizes, suicidas, arrependidos. Quando você pega a parte dos espíritos felizes, Kardec vai entrevistar um membro da sociedade espírita que estava muito doente na época, com o corpo plenamente debilitado. E esse espírito ele vai dizer assim: caro Kardec, hoje estou muito bem. O meu corpo deteriorado ficou no meu túmulo. Estou novo em folha. Ele usa essa expressão. Estou novo em folha como vocês já deram aí na Terra. Então veja, esse processo de expurgo espiritual ele é muito doloroso, mas ainda é necessário para que algumas pessoas passem por ele. E aí a gente acaba entendendo da seguinte forma. Não é que não ocorra a cura. Às vezes ocorre uma amenização daquele processo para que o paciente consiga continuar até chegar o momento do desencarne dele. Para muita gente é difícil compreender, porque na compreensão espírita a gente entende, quando a gente estuda, vê que é um processo reencarnatório. Isso. E a reencarnação serve para o espírito como, no caso da doença, como uma filtragem. Uma né? filtragem. Você falou aí do perispírito, e é importante até salientar para as pessoas, no que nós estudamos em ciência espírita, né, que nós somos compostos por essa tríade. Né? Nós somos espírito em essência, somos seres espirituais, que estamos encarnados no corpo de carne, mas o que nos une, né, entre espírito e carne é o que você chamou de perispírito, que não é um tema exclusivo do espiritismo. Muitas e muitas doutrinas, antigas inclusive, muito conhecimento da antiguidade já falava desse muitas pessoas vão chamar de duplo etéreo, outras pessoas vão chamar do soma ou do psicossoma. Exato. E tem tantos outros nomes que muitos filósofos da antiguidade estudavam e relatavam, né, esses fenômenos, enfim. Essa coisa que a gente hoje conhece como perispírito, que muita gente não compreende. Exatamente. E você falou da assinatura, né? Os nossos atos ou os nossos pensamentos, aquilo que a gente cultiva em pensamento e sentimento, acaba sendo cristalizado, você poderia dizer isso? No perispírito? No perispírito. Eu não diria cristalizado, mas ficaria registrado. Registrado. Fica um registro ali de alguma desarmonia que a gente provocou que precisa sair. E o processo da encarnação, no caso, isso. A doença vem como um filtro. Uma depuração, pelo que uma depuração. Veja que interessante. O meu querido mestre na explicação dos fenômenos de cura espiritual, sim, que é o Dr. Paulo César Frutuoso. Está até aqui a obra dele. O livro dele aí. Medicina Mediúnica do Futuro. O Dr. Paulo César, ele viveu experiências no Lar de Frei Luís que são muito significativas. E eu não vejo ninguém falar sobre isso na didática espírita. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Ele tem até, nas palestras dele, ele coloca até imagens. Imagens, né? Dr. Paulo César Frutuoso, ele vivia em trabalhos em que os espíritos médicos se materializavam. A materialização é o que você pode ver. Qualquer pessoa pode ver. O espírito está ali visível, utilizando do ectoplasma, que é uma energia que o médium de cura e de efeito físico tem. O médium está lá na cabine deitado, né? E ele, vendo o Dr. Frederico von Einstein, que é um espírito que atua lá no Lar de Frei Luís, atuando numa mulher com câncer na mama, um câncer extremamente violento, ele pergunta ao Dr. Frederico, que é um espírito, que também nos ajuda lá em Esperança, ele já se mostrou presente, ele pergunta assim: Frederico, qual é a função dos tumores? Qual é a função do câncer nesse caso dessa mulher? Aí ele diz: Paulo, veja
os tumores como aqueles que vão retirar as impurezas do perispírito da paciente. Então, se vai retirar a impureza, para que a pessoa vai no centro espírita se curar? Aí fica a questão. Quando procurar, então? Quando procurar? Veja, no trato do câncer, a gente vai ter essa ocasião, quando o câncer vem como um depurador, Sim. eu vou chamá-lo assim, Certo? mas há também ocasiões em que o câncer está sendo provocado por um processo obsessivo. Existem, inclusive, relatos na literatura espírita sobre isso. Né? Sério? Nós temos situações em que, quando o paciente, quando o ser encarnado, ele não toma conta da sua melhoria, espiritualização, moralização, nós ficamos com a nossa imunidade espiritual baixa. Imunidade espiritual. Eu vou usar esse termo. Qual o remédio para isso, então? Eu vou usar esse tema porque é o tema que o Dr. Hans usou comigo, imunidade espiritual. O que é que aumenta a nossa imunidade espiritual? A oração, a prática no bem, o amor, o não julgamento. E agora o que é que detona isso? O orgulho, a inveja, a fofoca, a mentira, a acusação, a injúria e o desejar o mal. Você vê que hoje a gente vive numa sociedade que é muito materialista, então as pessoas estão assim, muito preocupadas consigo mesmo. Acabam esquecendo um pouco desse lado espiritual. Então, essa imunidade espiritual, ela baixa. Nisso, nós temos alguns espíritos do mundo espiritual, de caráter inferior, que eles conseguem, através da magnetização, provocar um tipo de câncer em uma área sua que já está comprometida. Veja, não é que você já está com câncer ali. Energeticamente, você já pode estar com aquela área ali fraca, espiritualmente. E às vezes esse espírito ele consegue, através da magnetização, manipular as células que estão ali já um pouco adoecidas para que ocorra um processo cancerígeno. Eu posso ensinar você porque eu vejo isso no longo desses 12 anos de trabalho. Eu já vi pessoas chegarem ali com um tumor e a pessoa se cura. E chegar outros pacientes com câncer em estado de metástase, passar pelo tratamento e não se curar. E é interessante porque eu também tenho contato com pacientes que estão tratando câncer, tanto na esfera médica, material, quanto na esfera espiritual. E os relatos que eu ouço é aquela coisa, né? O quanto a doença, mesmo o processo da doença, transformou moralmente a criatura. Como ela passou a valorizar mais a vida, Sim. passou a cultivar Sim. esses sentimentos nobres, como você está falando, né? Sim. Ou a moralizar a si mesmo, né? De se desfazer dessa criatura velha para permitir que nasça essa criatura nova, né? Evangelizada. Você precisa ver, quando a gente está ali dentro da sala de tratamento espiritual lá da Sociedade de Estudos Espíritas, quando chega um paciente com um câncer em estado terminal, os espíritos ficam alegres. Isso me revoltava de um jeito. Eu digo, como é que esses espíritos estão alegres com a pessoa morrendo, desfalecendo, sofrendo, né? Sofrendo. Mas a grande maioria que chegou da nossa casa com um estado terminal de câncer estava enfrentando a doença com muita resignação. A pessoa não estava revoltada com Deus. E é comovente, né? É comovente. Você vê a pessoa dando lição em você que está bem de saúde. Você vê desse jeito. E aí eu via muitas vezes Dr. Hans falando com outros médicos até falando inglês, francês, espanhol, e eles falando entre si, e eu só escutava eles dizendo assim, que bom, maravilha, ótimo, excelente. Eu dizia, como é que vocês estão vendo tão... O que é que coisa tem boa aqui de tão excelente num corpo cadavérico, queimado de uma radioterapia, queimado de uma químio? Meu irmão, é a resignação no processo do adoecimento. O espírito resignado. melhor do que entrou, né? Eu fui essa semana, eu vou até citar aqui esse caso que eu achei maravilhoso. Tinha um paciente da nossa casa que desencarnou faz pouco tempo, estava no hospital, já em estado terminal, e já perto dele morrer, a gente foi aplicar um passe nele a pedido da família, e eu aplicava o passe, ele já estava com parada já na parte dos rins, subindo, né? Sim. E eu quando eu olhava, ele já estava do lado da cama desdobrado, rindo, olhando para mim, rindo. Aí todo mundo, e aí? Como é que ele tá? Eu dizia, ele tá rindo. Ele tá sorrindo. Mas depois o Dr. Han chegou para mim e disse, brasileiro, ele resignou-se. Ele elevou-se espiritualmente, ele aceitou com resignação o processo de expurgo. Então um espírito como esse não vai chegar aqui do outro lado
revoltado com Deus, mas vai chegar grato pelo que ele passou, pela oportunidade. Agora venhamos e convenhamos, não é todo mundo que tem essa resignação. E é interessante É porque bem difícil. a questão do sofrimento que envolve a doença dá uma ideia para as pessoas de que só gente ruim adoece, né? Como se gente boazinha na vida não adoecesse. Mas adoece também. Mas adoece. Então, Inclusive criaturas que você vê uma vida que viveu uma vida, né, maravilhosa. Até alguém me disse recentemente que o próprio Francisco de Assis desencarnou de câncer. Exatamente. Francisco de Assis morreu de câncer. Eu não sabia dessa informação. E assim, para mim, como pesquisador, eu posso me considerar um pesquisador porque realmente eu foco muito nessa parte da cura espiritual para tentar compreender. Eu acho que o maior desafio hoje para os trabalhos de cirurgia espiritual são os cânceres que estão aparecendo. Principalmente aqueles que são raros e violentos no paciente, que comprometem mais o paciente. Porque veja, como é que a gente vai explicar para esse paciente que uma estrutura do DNA dele já veio comprometida para ele ter aquele tipo de câncer? A única coisa que explica isso é a lei de reencarnação. Não tem outra coisa. sim. Dr. Paulo César Frutuoso, ele cita um caso maravilhoso para a gente tentar entender isso. Chegou uma menina lá do Frei Luiz, numa cadeira de roda, com as articulações todas comprometidas. Mãos, joelhos, pés. E o médico Gilberto Arruda, que era um dos médicos lá do Frei Luiz, eu acredito hoje que dentro do que a gente conhece de mediunidade de cura e de efeitos físicos, não existe a nível de Brasil dois médicos que eu considero assim muito importantes, que é Gilberto Arruda e Ana Prado. Sim. São dois médicos que tinham a capacidade muito. Gilberto Arruda era um ectoplasta tão intenso que ele tinha que morar, ele morava dentro do lado de Frei Luiz. Porque se o cara saísse dessa frequência, a espiritualidade inferior pegava ele. Ele morava lá dentro. Ele morava dentro. E ele foi assassinado dentro do centro espírita. Uau. Né? E ele sabia que ia morrer daquela forma. Né? Mas veja que interessante. Essa paciente que chegou lá para ser tratada, Gilberto Arruda estava com o Dr. Frederico von Stein incorporado, né? E Dr. Paulo César Frutuoso, ele é médico oncologista, mais de 50 anos na experiência prática dele de tratamento de câncer. Ele chegou para o Dr. Frederico e perguntou: Frederico, como é que a gente explica isso? Como é que uma criatura como essa está com as articulações todas destroçadas? Como é que a gente vai explicar para a família dela o que é isso? Aí ele disse: irmão Paulo, a nossa irmã tem uma síndrome chamada síndrome de Larsen, que é uma síndrome que ataca todas as articulações do corpo. É uma proteína que falta no DNA dessa pessoa, que é responsável pelo processo da calcificação óssea. Aí ele pergunta: mas por que isso? Ela fez: está respondendo ao que nós fizemos na Santa Inquisição. Ela era uma das torturadoras que colocava o pessoal numa espécie de máquina que destronava só a parte das articulações. E a menina volta com a síndrome que só abata as articulações do corpo dela. Quem vê assim faz: isso não é justo. Mas aí eu me lembro quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então não tem como a gente fugir das consequências do que a gente faz de bom e do que a gente faz de mal, ou até do bem que a gente deixa de fazer. Por isso, quando alguém me chama para algum trabalho, algum evento de divulgação, eu não consigo dar um não, a não ser que eu seja realmente assim, sem poder ir. Mas porque é uma oportunidade da gente levar um pouco de consolo e esperança para as pessoas. É um bem. É um bem. Então a gente tem que levar essa mensagem aí para... Eu gosto até de uma mensagem que Jesus deixa para Paulo, quando Jesus convida Paulo a iniciar as cartas, né? Está no livro Paulo e Estevão. Ele diz assim: inicia o trabalho, os de bom coração saberão compreender. A gente sabe que a gente está falando aqui de um tema que é, vamos dizer assim, polêmico na boca das pessoas, mas eu diria assim, aqueles que quiserem compreender e se levarem com seriedade essa compreensão, eles vão entender o que a gente está conversando. E assim, eu gosto muito de puxar pelo lado do fruto. O próprio Jesus dizia assim: reconhece a árvore pelo fruto. Né? Quais são os frutos que nós temos obtido dentro da doutrina espírita e dentro de um trabalho como esse, de medicina de cura? Você que certamente, na visão do mundo, temos visto insucessos no tratamento que é realizado lá em Esperança. Mas também tem muito sucesso e, inclusive, você chega lá,
é 3, 4 pessoas dando depoimento do processo de cura, dos exames que... Como assim? O exame aqui estava acusando uma coisa, o exame seguinte, meses depois, já acusa outra coisa, e a medicina humana não sabe explicar. Como é que acontece isso? Veja só. Olha que interessante. Tem muitas pessoas que acham que ser médio é você ter vontade de ser médio. E o que é ser médio? Então explica agora. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. O homem nasce com ela. Ela é orgânica, é o que está na constituição do corpo da pessoa. Mas veja, ela só é bem caracterizada quando ela tem efeitos patentes, que isso é Kardec no livro dos médios. Então assim, ele diz, todos somos médios. Mas essa faculdade só é considerada naqueles que apresentam efeitos patentes. Quando ela é ostensiva. Quando ela é ostensiva. Mas muita gente se pega essa parte de todo mundo é médio. Então todo mundo é médio de cura, todo mundo é médio de psicofonia, todo mundo é médio de psicografia. Não é. Isso é uma ilusão. E tem espíritos que interpretam isso dessa maneira. Acha que todo mundo é média, bota todo mundo na reunião mediúnica, bota uma reunião mediúnica com 50 pessoas. Entrou na casa espírita, Entrou na casa espírita, vai pra mediúnica, senta na mediúnica. Tenho intuição, sou média. Tem intuição, sou médio. E não sentiu um arrepio no braço. E não se processa dessa forma. Evidentemente, a gente vai ter em algum momento da nossa vida algum fenômeno mediúnico, porque nós somos espíritos. E a gente que está mergulhado nessa parte da doutrina, não tem como a gente não sentir as coisas. A gente sente. A gente percebe, a gente capta. Mas aí, o médio de cura, Allan Kardec fala na Revista Espírita de 1865, no artigo da mediunidade curadora, ele diz o seguinte: médio de cura é aquele que cura. Como é que eu vou saber que alguém é médio de cura? Bota pra ver. Faz o teste. Observa se realmente é. E vê se o que se procede com aquela pessoa é, de fato, realidade. Dentro da nossa sala, tem muitos doadores de ectoplasma, mas também pessoas que estão ali observando o que é feito. Para ver se realmente aquele tratamento ali surge algum efeito, dá alguma melhora à pessoa. Então você só vai saber se a pessoa é um médium de psicofonia se você botar na reunião mediúnica e ajudá-lo a desenvolver essa percepção da mediunidade de cura do mesmo jeito. E é importante a gente destacar, Kardec deixa a maneira correta de desenvolver a mediunidade curadora. Nós temos 32 artigos na coletânea da Revista Espírita sobre mediunidade curadora, associando-se ao magnetismo animal e ao magnetismo espiritual. Não tem como a gente conseguir correr disso. Às vezes eu entendo que as pessoas têm um pouco de dificuldade, até pelo fato de dizer assim, o Espiritismo só se resume a 5 obras. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, Céu e Inferno, a Gênese E o Livro dos Espíritos. Mas aí nós temos mais de 30 obras que Kardec deixou. Então, se são obras que Kardec deixou, eu acho que há uma necessidade da gente ler todas. Ou pelo menos se delimitar todas. E quando se parte para a prática mediúnica, não só de cura, mas outros tipos de mediunidade, Kardec, ele recomenda que a gente associe o estudo do Livro dos Médios com o estudo da Revista Espírita. Aí eu pergunto a vocês dois, qual é a casa espírita que faz isso hoje? São raras. Eu não sei. Conta-se nos dedos. A gente conseguiu lá em Esperança fazer um seminário com esses 32 artigos que a Revista Espírita traz. A gente pegou os 32 artigos, tentou o grupo inteiro, vamos ler artigo por artigo e destacar o que é que Kardec traz aqui de importante para o nosso trabalho. E aí a gente não tem medo que o trabalho está fundamentado em Kardec. Se alguém chegar reivindicando alguma coisa, fala, tá aqui. Tá aqui, estou dizendo não, é Kardec. Se você não concorda com Kardec, aí já olha, então, mas eu queria aproveitar que você falou assim, tá fundamentado em Kardec, a gente não tem como refutar. E o que é que caracteriza um trabalho legítimo, bem feito, de um charlatanismo, por exemplo? Não cobrar. Não pode receber. Não é sua profissão curar pessoas. Não. Veja, Allan Kardec também fala sobre isso no artigo da Revista Espírita de 1865, intitulado Da Mediunidade Curadora. Ele diz o seguinte: o magnetizador tradicional que trabalha com o seu fluido, ele pode cobrar. Kardec diz isso. No Evangelho segundo o Espiritismo também fala sobre isso. A mesma coisa. Porque se torna uma profissão. Ele está dando o que é dele. Mas entenda que médium de cura, quem é médium é intermediário. Então o que está vindo não é seu. Inclusive o conhecimento, né? Para tratar o que está vindo não é seu. Você sabe? Então, se eu estou dando algo que não é meu, como é que eu vou cobrar? Se eu cobro, se eu coloco a minha parte material interesseira, eu perco a assistência deles. E passa a ser... Aí eu vou perder Zé Grosso, doutor Rãs perto de mim por causa de dinheiro? Não, vou não, bicho, vou trabalhar. Então você nunca aceitou nenhum real? Nunca aceitei. O que aceitei uma vez foi um saco de goiaba.
que uma paciente deu. Eu gosto dessa história. Esse saco de goiaba rendeu muito lá na casa. Porque era uma senhora idosa que estava com um tumor no peito, ela se curou. Ela pegou do pé da casa dela um saco de goiaba, juntou no maior amor do mundo e foi me dar. E ela me deu num momento que eu não tinha como dizer, não, não posso, não quero. Eu não tinha como explicar para aquela pessoa que ela não ia entender. Então ela poderia ter como uma desfeita aquilo ali. Sim. Aí eu peguei, né? Rapaz, eu peguei. Quando eu peguei, que a gente foi pra dentro da sala, Zé Grosso veio com um quente, 2 fervendo. Você não pode aceitar nada. Nem um saco Nem de um goiaba. centavo. É seu o fluido, tá vindo de você. Esses equipamentos que os médicos utilizam aqui, que é outra questão muito importante, são os equipamentos que os médicos trazem, os médicos A espirituais. instrumentalidade, né? A instrumentalidade que eles trazem, que eles acabam passando pra gente, que é o que vai ter no futuro nas UTIs, que é outra coisa muito interessante. Que é interessante você falar isso, porque tá na obra de André Luiz. Tá em André Tá Luiz. em André Luiz, essa instrumentalidade. Tá André Luiz. E eu vou contar um caso aqui muito interessante. Psicoscópio. Né? Psicoscópio, aí a gente vê. Então não aceite mais. Aí, mas é grosso, a mulher. Não aceite. Você não deve aceitar nada. Nem um palito de dente. Se alguém lhe chegar aqui para você não pode aceitar. Eu tive que pegar o suco de goiaba, deixei na casa espírita e mandei fazer tudo para as crianças da evangelização, mas não levei. Foi pra caridade a Pra goiaba. caridade. Deixa Ficou lá. Deixa eu te contar uma história. Falando sobre o fruto, não a goiaba, mas o fruto do trabalho, né? Eu conheço uma pessoa que eu acompanhei o tratamento espiritual que ela realizou lá em 2015. Com você lembra, né? Foi quando a gente se conheceu, Sim. quando a gente começou a trabalhar junto. E essa pessoa sofria de gastrite nervosa. E eu via no dia a dia mesmo ela sofrendo de gastrite nervosa. Ela vomitava, quando estava ansiosa, vomitava às vezes de nervosismo. E aí ela contou que durante o tratamento, né? Durante os meses do tratamento, uma certa noite, ela estava dormindo. Sonhou que tinha gente no quarto dela, médicos. Sonhou. Sonhou que tinha gente no quarto dela, médicos ali ao redor. Ela sonhou. E no sonho, ela apertava a barriga dela, mesmo na altura do estômago aqui. Aqui, abaixo do externo, né? E ela acordava depois disso. E quando ela acordava, ela tinha a sensação de que ia ter alguém no quarto. E de fato, ela acordou. Quando ela acordou, ela sentiu a pressão na barriga. E o mais interessante ainda, quando ela cheirou, ela sentiu o cheiro de O éter. cheiro de álcool É o éter. no quarto. Éter. O cheiro de éter. E eu digo a você, concluir a você. Desde esse ano, faz 10 anos isso. Eu nunca mais vi nenhum episódio de gastrite nervosa nessa Que pessoa. bom. A gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz. Eu posso falar disso porque eu acompanhei de perto. É uma coisa que eu acompanhei de perto e o relato dela. E eu vi o antes e o depois. E, de fato, desde 2015 para cá, 10 anos da gastrite nervosa. Que bom. Desses defeitos que Marcos está citando, de sentir cheiro, do físico, que você falou da materialização, teve algum que já te impressionou, assim, de você fazer contra isso aqui? Eu acho que Já. Um dos fundadores lá da casa, da Sociedade de Estudos Espíritas Esperancense, eu vou citar o nome dele porque eu já tenho essa autorização dele de falar sobre o caso dele, seu Odaildo. Ele buscou tratamento espiritual, já é um senhor idoso, mas ele estava com uma artéria coronária entupida. E esse entupimento estava causando um cansaço nele, que ele não conseguia caminhar. Ele chegou no centro, extremamente ofegante, muito mal. E ele é uma pessoa muito boa da casa. Na verdade, todo mundo que tá lá na casa são pessoas maravilhosas, né? E eu lembro quando ele foi se atender do Dr. Ranger, o Dr. Ranger disse assim: eu vou retirar esses coágulos do seu coração, brasileiro. E você vai andar normal. E ele, no outro dia, ia fazer um exame de esteira. Um exame de esteira. Pra ver como é que tava o coração. Tava todo mundo preocupado. Ele já é idoso, com medo dele infartar, alguma coisa do tipo. E aí eu lembro que o Dr. Ranger colocou... Lembro assim, superficialmente, que tem momentos que eu tô extremamente inconsciente. Sim. Por uma questão da saída do ectoplasma. No tipo de imunidade que eu tenho, para que o ectoplasma saia, eu tenho que estar Zona inconsciente. pública, né? A gente tem que estar num processo de adormecimento maior para que o nível de melatonina ele suba e o ectoplasma saia. Isso é biológico. Certo? Nesse caso, há médios que conseguem tirar o ectoplasma da boca acordado. Mas aí ainda é algo que ainda estão estudando e ainda não se sabe explicar de fato como é. Ele tracionou a mão aqui por cima do peito dele, pegou e eu senti aquela coisa formando dentro da minha boca, bem grossa. Formou, aí tem uma bacia do lado, ele foi, cuspiu. Aí saiu um
bolo mais de gordura e outro assim do lado. Fez, pronto, faça seu exame de esteira. Cara, no outro dia ele tava correndo na esteira. Correndo na esteira. Um senhor, ele tava correndo numa vitalidade. Ele ligou pra gente lá no centro, uma felicidade. E quando fez o exame, a obstrução na artéria não tava mais. Existe um merecimento para isso ou a espiritualidade simplesmente diz pode ou não pode? Olha, essa questão do merecimento é a seguinte: todo mundo merece. Todo mundo merece? Todo Então, mundo merece. Todo mundo tem merecimento para se curar. Mas às vezes, o processo de adoecimento, ele precisa te ensinar algo. Enquanto você não aprender. Olha, Kardec foi tão sábio que ele pegou um capítulo da Gênesis para explicar só as curas de Jesus. Vocês já pararam para ler isso aí? não. Depois você para um pouquinho, senta e pega a Gênesis e vai ler as curas de Jesus. Kardec vai explicar até as frases que Jesus utilizava no processo de cura. Quando ele olhou para a pessoa e faz, a tua fé te curou. Ele estava dizendo, acabou aqui teu sofrimento, daqui para frente é sua saúde. Então, há um determinado momento em que o sofrimento ele tem que cessar. E às vezes aquela enfermidade tem que te acompanhar até o fim da encarnação. Um paciente foi procurar a gente para se tratar de uma gastrite ulcerativa. O cara botava um monte de sangue para fora. Acho que já era uma úlcera. Quando a gente deitou o cara que foi começar o procedimento, o Dr. Hans puxou a mão e disse, não posso. Por que ele disse, não posso? Só posso amenizar, mas ele vai continuar com a úlcera. Mas por que ficou todo mundo sem entender? Ele disse depois, ele disse, se eu curar essa úlcera desse rapaz, ele vai voltar a beber e vai virar alcoólatra. Ele vai comprometer mais a reencarnação dele. Então é melhor ele com a úlcera, sem beber, do que beber. É melhor com a úlcera sem beber do que bebendo. Não. Veja, a gente faz, meu Deus do céu. Lembra-me do caso dos como é que chama? Fala? Hansenianos. Os rancenianos, que antigamente se chamava leprosos, né? É. Os rancenianos, dos 10 rancenianos, que só um volta para agradecer a Jesus. Isso. E os outros não voltam. Não voltam. E existem relatos, inclusive na própria literatura espírita, de alguns desses que foram curados naquele primeiro momento, que a doença retorna por conta dos maus procederes, vamos dizer E assim, veja daquelas que pessoas. interessante. Olha que ponto interessante nesse processo da cura dos leprosos. Não foi Jesus que curou? Sim. Por que a doença voltou? Igual o caso que você contou Por que do tumor voltou? do cérebro que Exatamente. voltou. Por que reincidiu? Outra, quando Kardec vai explicar a cura do cego, lá na Gênese, Jesus aplica fluido nos olhos do cego 2 vezes, não é uma vez só não. Na primeira vez, a vista do olho do cego estava embaçada. Então, Kardec não considera como uma cura instantânea. Jesus vai de novo, coloca o dedo, aí o cego vê. Ou seja, foram 2 aplicações de energia do Cristo. Um espírito excelso, um ectoplasta, um médico de cura. Então, a gente também até tem que compreender um pouco da nossa inferioridade. Eu não posso chegar ali na casa espírita e essa chegar ali e dizer, não se preocupe, você vai se curar. Prometendo cura, né? Ítalo, é até interessante falar mais uma vez sobre essa questão da cura e de nós estarmos utilizando o exemplo de Jesus para as pessoas não pensarem, então é muita pretensão querer curar como Cristo curou. Mas foi o próprio Cristo que disse, vai curar os Ir e enfermos curar. e se tiveres fé, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. E muito mais. Então ele recomenda para os apóstolos, né, ele manda, vamos dizer assim, os apóstolos em serviço e eles para que eles façam o quê? Expulsar os demônios, Isso. que é o que a gente conhece hoje como os tratamentos Obsessão. obsessivos, né? E a cura mesmo, curar os enfermos. Então, não é uma pretensão, né? Não é uma... Longo. Pelo contrário, a gente está tentando, né? O que está se É tentando bem aqui falar, racional, compreender olhando que- as palavras do isso. Cristo. É porque, veja, se você não sentar... Allan Kardec, ele fala também na Revista Espírita que a mediunidade de cura, por si só, é uma ciência. Uhum. Isso é uma frase de Kardec. A mediunidade de cura é uma ciência. Qual é a ciência que hoje não exige estudo? Exatamente. E seriedade. E seriedade. Toda ciência que não Entende? é levada a sério. Seriedade. Ó, meu querido amigo aqui, o Sérgio Chesse, lá da Associação Espírita Beneficente Jerônimo Mendonça, que é o autor desse livro aí, Curas Espirituais da Doutrina Espírita, ele traz aqui nesse livro uma série de questões doutrinárias, com embasamento doutrinário que Kardec fala da mediunidade curadora, para justamente mostrar para a gente que o quê? A resistência que nós temos hoje no meio espírita não é porque é errado, é porque as pessoas não conhecem. As pessoas não têm interesse de sentar para estudar. E muitas vezes a gente perde pessoas com potenciais de cura, pessoas que podem estar curando na casa espírita, porque acham que é uma pretensão, como vocês abordaram, eu vou curar alguém. Não é você, filho.
Não é Isso é você. engraçado. Você só vai servir de instrumento. Então, como instrumento, eu tenho que estar mais afinado possível. Essa comparação é Kardec que faz nos artigos. Se você é um instrumento e não tem um músico, de que serve o instrumento? De nada. Não soa, né? O músico vai ser o quê? Os espíritos. Então, para que eu consiga ser um bom instrumento, Kardec diz que o médium de cura, não só o de cura, mas qualquer médium tem que trabalhar pela sua depuração. Tem que estar afinado. O afino do médium é a depuração dele. Como é que eu vou trabalhar num trabalho de cura se eu guardo mágoa? Se eu tenho ódio no meu coração? Se eu cobiço? Se eu invejo? Se eu maldigo? Se eu maltrato? É totalmente em desacordo com o que os espíritos querem fazer através da gente. Então a gente vai ter que manter ali aqui uma ética evangélica moral. Entende? Sim. A moral do A gente acha que moralidade é um conceito também muito deturpado no meu espírito. Moralidade é você ser aquela pessoa chata, ranzinza, que não sai pra canto nenhum, fica só dentro da sua casa, vibrando pela paz do planeta e não vive os conflitos que a vida exige. Isso não é moralidade. A moralidade da gente ela vai ser testada fora do centro espírita. Moralidade é quando alguém me passa um troco errado e eu digo, ó, o senhor passou errado. Moralidade é quando alguém vai falar mal de mim, eu falo assim, mas fulano é uma pessoa tão boa. É quando você trata todo mundo igual. Todo mundo igual. E às vezes, muitas pessoas aqui da nossa cidade não me entendem porque eu tento me colocar num patamar de pessoa normal. E tem gente que não quer isso. Tem pessoas que É um querem santo, né? que a gente se coloque num São patamar Ítalo, né? de São Ítalo. Eu não sou santo. Sim, claro. Se a gente tem a consciência que a gente não é. Cadê a coroinha, né? Aí quando a gente se... E você vê, a gente tem que ter muito cuidado, porque Kardec fala também nesses artigos o seguinte: as pessoas que mais atrapalham o trabalho do médico de cura são os próprios espíritas. Quando vem endeusar. Olha, é muito perigoso isso. Quando você chega perto de mim e faz, você é um grande médico. Eu nunca conheci ninguém com a faculdade que você tem. A gente que não estuda muito, né? Aí faz, ai que bom, obrigado. Aí vai enchendo o peitinho da gente. Sim, vai descendo. Aí vai vencendo o peito, aí vai. Quando a gente já está num processo de vaidade, aí perde o acesso desses espíritos amigos e aparece aqueles espíritos que são mistificadores, embusteiros. Aí entra numa das piores casos de obsessão, que é a fascinação. A fascinação. Eu acho que eu sou o único que está certo. Todo mundo está me orientando que está errado. A gente vê muito isso, sabe em que livro? Trilha da Libertação. O caso do médico Davi, lá que o Manuel Flamengo de Miranda descreve muito bem. Que coincidentemente ou não, o espírito é Dr. Hans. Doutor Hans, até conversei contigo sobre isso, né? Eu queria até que você falasse para as pessoas. Quem é? Você citou o Dr. Hans, o Dr. Zé Grosso. Quem são essas pessoas? Olha, Zé Grosso, as pessoas não aceitam, mas hoje eu consigo compreender. Zé Grosso é um médico espiritual. Ele não foi médico na Terra. Zé Grosso foi um cangaceiro do bando de Lampião. Mas, Expulso, né? Gente, a gente imaginar que um cangaceiro no bando de Ele e o irmão Lampião Palminha. é uma Palminha. pessoa que faz tanto bem e um trabalho tão bonito, né? Zé Grosso ele é um espírito que trabalha com vários médicos no Brasil. Ele nunca disse que era propriedade minha. Então, ou seja, você não é o único instrumento Não. dos espíritos. Ele me fala de outros médicos aqui do Brasil afora. Ele fala para eu avisar ele quando mudar o horário do trabalho, porque tem pode estar em outro centro. Vê. Então não é algo exclusivo. O Sérgio Chester participa de um trabalho que ele materializa só a laringe dele e fala através da voz direta lá no centro. Caraca. Eu disse, Sérgio, pelo amor de Deus, me leva. A trombeta. A trombeta. Eu tenho que participar. Lá no caso, a laringe trombeta. mesmo, né? Bota uma trombeta de metal, o espírito fala e a voz direta do espírito sai. Eu não vejo esse espírito falando sobre isso hoje. É um fenômeno de voz direta, é um fenômeno médium. O cara catalogou lá no livro dos médios. Entende? Então, Zé Grosso, ele conseguiu se resignar no desencarne dele, que foi muito torturoso. Ele foi torturado, ficou amarrado, cego na caatinga. E porque ele tentou fazer Morreu o bem, de não inanição, foi né? isso? Pô, exatamente, ele não concordava com o que o bando de Lampião fazia. E o que é mais engraçado, os espíritos do bando de Lampião ajudam ele no trabalho de cura. Então todo mundo meio que se modificou. Todo mundo, gente, ninguém se perde. O que a gente mais aprende no espiritismo Exatamente. A misericórdia é a misericórdia divina. Houve erros desses irmãos, mataram, extorquiram, estupraram, sim, mas foi dada uma oportunidade deles se resignarem no bem. E eu posso dizer a você hoje que a parte da contenção espiritual que é feito o trabalho da quinta-feira, quem faz é o bando de Lampião.
Aí se eu contar isso a um espírita mais tradicional, ele vai dizer, esse cara tá obsediado. Mas não foi só eu que vi. Muitos médios videntes que vêm de outras casas espíritas se tratar, uma média uma vez disse que ficou assustada, porque tinha um bando de cangaceiro correndo na rua do centro. Tinha um bando de cangaceiro na rua. Depois a gente soube que foi uma invasão que tentaram fazer na casa espírita de trabalho e não conseguiram. Eles impediram. Então veja, não se perde ninguém. Doutor Rães do mesmo jeito. Doutor Rães é um médico nazista. Um cangaceiro e um nazista. O que é que tem a ver? Me diga. Eu não sei. O preconceito Né? das pessoas, né? Que acaba por Pois é, porque a gente não tá aceitar muito, o pecado, né, o erro. por ser ainda muito materialista, a gente tá muito preso à história, É. ao que houve, e não à potencialidade da transformação, da regeneração, desse ninguém se perde. E então, assim, escutar a história de pessoas que ocuparam lugares questionáveis moralmente, fazendo um trabalho tão bonito de amor. Sim. E aí, isso eu acho que é uma forma até de nos dar um novo olhar para si, né? De Exatamente. dizer assim, eu posso, a partir de hoje, construir uma nova história também. Todo mundo pode. Veja que coisa interessante. Lá no livro Céu e Inferno, a gente sempre acha que o mal vai ser. O mal, a gente só vai responder o mal que nós fizemos com alguma situação ruim. Kardec não diz isso. Kardec diz que uma situação ruim que nós cometemos em vida, nós podemos pagar tanto na vida material como na espiritual fazendo bem. Isso faz muito sentido no amor. Dr. Frederico von Stein, cobra a multidão dos pecados. que é o médico lá do lado de Luiz da Rocha Lima, que era o presidente do centro, teve que doutrinar ele, que ele chegava nas reuniões mediúnicas, fazendo gestos nazistas, levantando a mão, idolatrando Hitler. Dr. Frederico. E depois de que ele foi doutrinado, que o espírito de Frei Luiz teve misericórdia dele, ele se tornou um trabalhador da casa. Veja, se a gente for aqui elencar o que o Dr. Frederico von Stein já atendeu de pessoas, de casos, os mais complicados, mais difíceis possíveis, até de desmaterializar uma válvula mitral de um coração e entregar na mão do Dr. Processo Frutuoso. Ele contou a história, não foi? Veja, é uma nova medicina que se apresenta no futuro. Sim. Né? Eu participo de um grupo de WhatsApp que é só médico de cura do Brasil. São só médicos de cura que atuam no Brasil, que são do Brasil e estão no exterior. Aí tem o Roberto Barbosa, tem o Felipe Aragão, tem o Rafael Papa, tem o Sérgio Sessi não tá lá, mas eu também sou amigo dele. E a gente troca muitos ensinamentos, a gente vai trocando experiência. E a gente vê que o ensinamento desses espíritos é uma grande equipe que atua em vários médios. Não é propriedade de ninguém. Aí o Dr. Hans, quando começou a se comunicar através de mim, todo mundo achava que era um mistificador. Porque o espírito não falava, não esbanjava sorriso, ele só atendia e o paciente saía. No transcorrer desses anos, ele foi se quebrando. Entende? Ele não falava, o sotaque dele é muito forte. A morte dele, o desencarne dele foi muito difícil para ele. Porque não só ele, como a esposa e por aí vai. Naquela situação toda. Para ele resignar aquilo ali foi muito complicado para ele. Então ele precisou se dedicar a um trabalho de ajudar as pessoas, de pegar um conhecimento que ele já tinha de médico terreno, associado à médica espiritual e auxiliar. E com o tempo ele foi se quebrando. Até que eu me lembro, um dia lá na Cidade da Esperança, ele disse assim: hoje eu posso dizer que estou feliz e que amo. Ninguém se perde, gente. Agora, o problema é porque a gente só quer ter contato de espíritos de São Luís pra cima. Aí eu acho pretensão. Eu acho muito interessante. Não duvido que isso aconteça. Mas tem médicos que não querem passar por esse processo de pegar um espírito que está mais embrutecido, trazer ele, ser doutrinado, colocar ele na fileira do trabalho do bem, para que ele também desenvolva. Então, o trabalho de mediunidade de cura também é de parceria. Eu faço minha parte, o espírito faz a parte dele. E é interessante a gente falar nisso, porque, mais uma vez, resgatando o ensino de Jesus, Jesus ensina sobre o perdão. A doutrina do Cristo é uma doutrina do perdão. A gente acha que a criatura que errou está condenada eternamente pelo erro que cometeu, mas quando a gente vai ver, de fato, Cristo resgata. O amor cobra a multidão do pecado. Então não tem muito bonito. esse que se peca não no mundo espiritual, não. É muito bonito. E quando, às vezes, o corpo... Você falou sobre o processo obsessivo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque nem todo mundo entende exatamente o que é o processo obsessivo, ou achar que tudo que me acontece estou sendo obsediada. E também, para quem não é espírita, que está nos assistindo, católicos, evangélicos, Sim. ateus, que não se sentem à vontade, às vezes, para entrar dentro de uma casa, o que é que elas podem fazer por elas mesmas? Só as mãos de um médium com ectoplasma pode ajudar? Não. Veja,
A questão do processo obsessivo é quando há uma influência pertinente de um espírito sobre você, certo? Essa influência, ela muitas vezes começa de uma maneira muito que a gente não percebe, mas geralmente dá pequenos sintomas. Por exemplo, um cansaço excessivo, um sono mal dormido, né? As coisas sempre dando errado em todos os sentidos da sua vida. Agora sim, também é muito importante que antes disso você veja como é que tá a sua B12, veja como é que tá a vitamina D, para você não dizer que é espírito, tá só com a vitamina baixa, tá? É muito importante. Kardec fala sobre isso também. A gente tem que procurar a parte médica, Medicina humana. ver como é que tá, e aí se você não vê resposta, vai à medicina espiritual. E um grande fator que mostra um processo obsessivo na parte do adoecimento é quando a terapêutica terrena não dá jeito. Em que sentido? Você está com um problema que nunca é diagnosticado pelo médico, vai estar sempre doente. Então ali, opa, tem alguma coisa errada. Como é que a medicina não está achando algo que já está se representando no corpo? Então você vê que é uma problemática de caráter espiritual. E Kardec vai falar sobre isso, não só Kardec, mas também um dos médicos que Kardec estuda, que é o príncipe de Rohrelone, que é um padre da época, que era um médico de cura. Kardec estudava sobre ele. Ele manda uma mensagem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas mostrando que a medicina de cura não se resume só a curar o físico, mas ela também é uma ferramenta importante na desobsessão de processos obsessivos. Por isso que o médico tem que trabalhar a sua depuração. Como é que eu vou ter autoridade de tirar uma entidade que está perturbando o Marcos se eu não me trabalho, me depuro? Ela vai ver que eu sou tão podre quanto ela. Vai dizer, oxe, quem é tu para estar me tirando daqui? Eu vou ficar aqui Que mesmo. autoridade você tem? Que autoridade você tem? O que tira, o que afasta os espíritos é justamente o quê? A nossa autoridade moral. Eu já vi muito. E a nossa imunidade, como você perguntou, E é a a nossa- reforma moral. A reforma moral, a nossa moralização ela é muito importante. Lógico que, evidentemente, sem nos sentir superior a ninguém. Sim. A gente tem esse conhecimento, mas isso não quer dizer que nós dotamos da verdade absoluta, somos Isso é os muito escolhidos de importante. Deus vai levar só os espíritas, porque se assim fosse, a gente também não se batia com o espírito do mundo espiritual sofrendo. É verdade. Que a gente se bate. Aqui a Colônia Renan Medina chega um espírita mais antigo chorando, sofrendo, e fala, mas você era espírita, como é que você está sofrendo? Tem uns casos. Então, o processo obsessivo, Kardec também fala o seguinte: a medicina curadora ela vai ser utilizada em 2 momentos na parte da cura. Às vezes a desarmonia que você está tendo é uma desarmonia orgânica, celular, Certo. você está com algumas células ali adoecidas. Dependendo do tipo de fluido, seja ele mais suavizante, adstringente, essas células vão ser ali, vamos falar assim no linguajar mais popular, como se fossem recauchutadas. É como se fosse esse quarto, tá caindo aqui o salito da parede, o que é que você faz? Chama um pedreiro para colocar um salito novo. Você não tira a parede é a mesma, mas você vai recauchutando aquilo ali. É a primeira forma que a medicina curadora vai utilizar na revitalização celular, tecidual e orgânica. Agora, quando você está sendo alvo de uma influência pertinente, fluídica, negativa em alguma parte do seu órgão, você tem que saber bem o que você vai fazer ali. Aí, nesse caso, um tratamento obsessivo aliado a um tratamento Nesse caso, Kardec recomenda o quê? desobsessivo, né? Um tratamento desobsessivo, a moralização do obsessor e do paciente. A evangelização, né? Isso. Seria a palavra. A evangelização. Só que hoje as casas espíritas não têm trabalhado mais com desobsessão. E aí? O que é que a gente faz? E aí acaba sendo um problema E também aí? das outras religiões, que não tem esse acesso à desobsessão. Apesar da católica ter ainda o exorcismo, né? Que eu acho que chega próximo à ideia da desobsessão. Mas o que é que essas pessoas podem fazer de outras religiões, então, diante disso? Aí você vai aumentar a sua imunidade espiritual. Como é que é a minha imunidade espiritual? Oração, se falou. Oração, Fé. a fé, É. a renovação íntima, não cultivar sentimentos ruins, ódio, rancor. E paciência, né, Ítalo? Paciência. Confia em Jesus, né? Confiar em Jesus, né? E aí, olha, acho que vocês já perceberam que lá no cartaz da divulgação do trabalho da casa a gente tem assim embaixo: cirurgia espiritual, passe magnético e desobsessão. É desobsessão. Porque há situações que a gente não consegue fazer o procedimento da cirurgia espiritual se o paciente estiver ali com influência espiritual negativa muito forte. Os impulsos magnéticos que são mandados pelos espíritos não chegam na parte fisiológica da pessoa. Na fisiologia espiritual que a gente está falando, né? Dos plexos. Esses impulsos não conseguem chegar lá. Então a gente tem que tirar aquela influência primeiro. Por isso que é importante na sala a gente ter médios que trabalhem na parte da psicofonia. A gente tem hoje lá na casa 6.
E esses 6 médicos trabalham muito bem. Quando é visto isso, que os espíritos observam essa influência mais pertinente, primeiro essa influência é retirada para depois fazer o tratamento espiritual. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Faça. A primeira é, qual foi o caso que mais te comoveu e qual foi o caso que você considerou mais difícil, de difícil solução? Rapaz, esse caso completa os 2. É um caso só. É um caso só. Foi a mãe de uma trabalhadora da casa. A mãe do trabalhador da casa estava com um tumor no pulmão esquerdo, medindo 3 centímetros. Certo? Certo? Ela não sabia. Foi na época da Covid. Ela pegou Covid. Tinha se tratado já de um... Foi recente. Foi recente. A gente até tem esse vídeo até disponível no YouTube com um relato, né? Ela já tinha se tratado de uma outra problemática. Se curou. Eu não me lembro qual foi. Mas aí ela pegou essa Covid e descobriu nos exames que tinha uma tumoração no pulmão. Evidentemente, todos nós sabemos que um câncer de pulmão ele é muito agressivo. As chances de cura são bem limitadas. É preciso ter muito cuidado, né? Principalmente no início da doença. E evidentemente a trabalhadora ficou desesperada. E não ficaria, né? Porque a mãe já tinha saído de um problema de saúde e estava com esse câncer. E aí a gente bota para o tratamento, vamos tratar. O espírito que trata essa problemática, mais hoje lá na casa, é o Dr. Hans. Eu lembro que ela entrou na sala, deitaram ela e eles disseram assim, nós vamos deixar você consciente para você ver o que vai ser feito nela. Eu disse, pois não, é uma oportunidade única, né? Deitaram ela na maca. Eu vi que quando o Dr. Hans pegou um instrumento na mão, um instrumento mais ou menos desse tamanho assim, da ponta do instrumento tinha um cristal, era um cristal mesmo, dava pra ver que era um cristal. E o cristal emitia uma iluminação, sabe? Geralmente essa iluminação era verde, laranja e violeta. Parecia uma varinha, assim, sabe? E tinha um fio que descia, que já ligava a outra coisa que estava mais embaixo, que eu não vi o que era. Eu fiquei impressionado com aquilo ali, aquele objeto assim, emitindo aquela luz. Aí eu vi quando ele pegou o instrumento e botou aqui por cima da traqueia dela e desceu pro pulmão. E no que o instrumento foi colocado, que foi descendo, o impulso de luz da ponta dele aumentava, fazia por dentro. Eu tô imaginando Harry Potter aqui. Não, a gente conta, só quem trabalha na cura sabe que eu tô contando. Só quem é médico de cura sabe que eu tô contando. Foi colocando aquilo ali e foi clareando toda a região do tórax dela. Clareava, sabe? No que clareava, dava para ver o externo, os pulmões, as costelas e toda a parte do estômago. A gente via tudo funcionando. Pelo menos eu via naquela iluminação. Parecia uma espécie de radioterapia. O objeto foi e se direcionou para perto do tumor. Engraçado que quando a gente olhava para o tumor, era aquela bolinha escura, mas aquela radiação escura saindo dentro dele. E aí o objeto foi chegando perto, quando chegou perto, deu um flash em cima, fez tum! Eu escutei. É um barulho mais ou menos assim, tum! Como se fosse um flash de máquina. Flash um fluido. Aí ele, mais uma vez, tum! Descarga no fluido, né? De novo, tum! E cada flash, foi dado 3 flashes sobre ela, cada flash que dava no tumor, o tumor ia diminuindo. Dava um, diminuía, dava outro, diminuía, dava outro, diminuía. Bem. Quando eu voltei de transe, eu olhei para minha sogra e disse assim, eu disse, olha, essa mulher vai se curar. O que eu vi hoje é algo que se eu sair contando para todo mundo, muita gente vai dizer que eu estou mentindo, mas eu tenho que contar. Só que aí depois do que eu vi, que o Dr. Paulo César Frutuoso conta, o que eu conto é fichinha. É pequeno demais. Eu disse, eu vou contando, não vou mais esconder isso não. Ela foi refazer o exame. Quando refez o exame, o tumor desapareceu. Tinha sumido. Ela não fez radioterapia, ela não fez químio. A trabalhadora deu depoimento na casa. E a mãe dela hoje está lá, viva, vivendo muito bem, obrigada. Um outro caso, assim, que eu achava que não ia ter resposta, esse caso aí, Marcos Júlio conhece, que ela acompanhou mais de perto. Foi de uma paciente que chegou na nossa casa, ela já chegou... Com anemia? Foi. Anemia na parte física, mas ela já estava uma pré-leucemia. Sim. Ali já estava, naquele quadro ali já estava.
Mas a gente não podia afirmar absolutamente nada por uma questão ética e tudo, e não cabia a gente ali dar o diagnóstico de absolutamente nada. E ela tinha acompanhamento médico, né? Ela tinha Ela vem acompanhamento com um médico, tratamento né? paralelo, né? E ela é médica. É o que é Ela é mais. médica. Ela é médica. É. Médica. E diagnosticou uma anemia nela mesma. Na verdade, a princípio, não se sabia o que era. Apenas que havia uma redução na parte dos glóbulos vermelhos, estava muito comprometido. Tem sintomas. Ela sentia uma fraqueza muito grande, muito anêmica. Chegou até o ponto dela. Ela sempre estava relatando que estava doente. Sempre se relatava que estava doente, sempre, sabe? E quando ela chegou na nossa casa espírita, eu lembro que a gente estava no salão e eu lembro que às vezes eles me dão alguns flashes pra gente ver o que está se passando do lado de fora, do centro, ou mais próximo da casa. E eu vi que tinha um espírito que vinha no carro dela, eu não sabia que ainda era o carro dela, né? Que ele tinha que ficar dentro do carro. Mas o espírito estava num processo de zootropia. Que é isso? A zootropia é quando o espírito ele admite uma forma de animal. Por conta do perispírito. Por conta do perispírito. E ele estava com um aspecto de morcego. Era algo realmente assim que assustava. Você via assim, parecia aqueles vampiros do filme mesmo. Parece que foi ficção científica. Né? É. Mas parece que a arte imita em certo É. grau, né? O que acontece de fato. Você vai ter mais compreensão sobre isso que eu estou lhe falando se você adquirir a obra Espíritos Decaídos Materializados, do Dr. Paulo César Frutuoso. Se você sentar para ler esse livro, você vai dizer, agora eu entendo o que é aquilo que está dizendo. E o espírito estava dentro do carro se batendo. Ele não conseguia sair, ele queria sair dentro do carro para entrar dentro do centro e acabar. Só um adendo. Nesse dia que você está relatando aí, a família dessa paciente me relatou que eles iam tendo um acidente na estrada. Exato. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. E vejam, é um casal espírita, os pais dela, tem um centro espírita, trabalham no centro espírita e mesmo assim não estavam imunes a passar por uma situação como essa. E a menina foi. E ela foi e ficou se tratando e não melhorava. Ficou tratando e não melhorava. Até que chegou um dia, o doutor Rantes disse assim, nós vamos fazer um transplante de célula-tronco para a sua medula e você vai melhorar. Quando ele disse isso... Com o quê? Células-tronco. Quando ele disse, ele afirmou desse jeito, células-tronco. Quando ele afirmou isso, eu digo, tô obsediado. Isso não tem condição. Isso não tem como acontecer. Como é que um espírito vai tirar a célula-tronco e aplicar... Tu mesmo não acredita? Eu sou testemunha de você. Tem pessoas que eu chegava e dizia, tem alguma coisa errada, esse espírito não tá falando sério. Tá. Aí, lá vem a obra Medicina Mediúnica do Futuro. O Dr. Paulo César descreve um caso de transplante de célula-tronco que é feito no filho dele, no lado do filho Luiz. E o espírito fez. Eu não sabia, eu vim pegar isso já depois. Quando foi no momento que foram fazer a primeira aplicação de célula nela, eu vi quando eles começaram, eu não só eu vi, mas outros médicos da casa viram, quando começou a sair dos poros da gente, pequenos filamentos bem clarinhos e sendo direcionados para a parte da medula dela. E aquilo... Como se fosse uma doação. Uma doação. No momento que ela estava lá na máquina deitada, aqueles... dos poros da gente, eu via que saía com bastante abundância, que é o ectoplasma. Sim. Mas nessa descarga de ectoplasma, estava saindo o quê? Células, troncos do corpo dos médicos saudáveis. E nesse processo, ele absorveu na mão, compactuou aquelas células para que não houvesse um processo de rejeição na medula dela e aplicou. Me recordei agora que você... o relato dela, eu estava lá no dia, que é o médico depois... Pois é. Depois da primeira aplicação, houve diagnóstico. Então, teve o diagnóstico espiritual. Né? Terreno. E depois o médico disse, o seu tratamento da sua enfermidade é com célula-tronco. Que aí foi a que ela acreditou. Aí foi que a ficha dela caiu. Ela fez, poxa, como é que ele sabe antes? Não tinha como. Aplicou-se a primeira vez e adivinha o que aconteceu com ela? Ela piorou. Oxi. Ela piorou. Passou 3 dias de cama. E eu, tem alguma coisa errada. Como é que um espírito vai fazer um procedimento de cura, diz que vai fazer, o paciente piora. Mas é quando a gente vai estudar a questão de magnetismo, questão de magnetismo, a gente vê que há casos em que o paciente, após uma aplicação energética mais intensa, ele pode ter uma piora no quadro. Uma cartase. Que é assim que se chama. Né? Como se o corpo precisasse absorver aquilo Precisa ali. absorver. E você vê que interessante. Pacientes que fazem transplante de célula, tronco, contão com leucemia, eles ficam extremamente debilitados depois. Eles não ficam bons, né? Da noite por dia, né? E aí passou, quando foi passando, e os níveis das células
das células, Os dos glóbulos vermelhos? glóbulos vermelhos não subiam. Da primeira aplicação para a segunda, de repente ela começou a melhorar. E melhorou. E melhorou. E foi levantando, e foi criando ânimo, e melhorou. E ela sempre refazendo os exames para ver como é que estava a numeração. Sempre indo para o médico, e o médico, não, do jeito que está aqui, tá bom, a gente não vai usar nem corticoide com você, que a gente estava com a expectativa de usar algum tipo de corticoide na época. Ela não queria utilizar. E do meu pro fim, ela tá aí. É amiga de Marcos. Marcos conhece ela, sabe quem é que eu tô dizendo. E ela está hoje bem, agradecida. Começou a acreditar no mundo espiritual, começou a acreditar no espiritismo, porque ela dizia a mim, eu tinha muita dificuldade para acreditar. Como médico, você até entende. Um médico pega um bisturi para você só ver o quê? Músculo, osso, veia, até. Onde é que tá esse perispírito? Cadê o perispírito nesse meio? Não tem como ver. Cortei, já cortei. Já cortei, cortou, enfim. Como é que tá a alma, né? Como é que tá a alma? E ela hoje está aí contando história pra gente. E o espírito que estava obsediando É ela, verdade, isso. E o morcego? hoje ele já perdeu a forma de morcego, tá na forma humana. Já se deteriorou. Que é interessante Então, quando a esses gente, casos. a gente meio que se cura, a gente também cura o nosso... Cura! Cura! Esses casos são interessantes. Tem uma palavra que você falou, né? Zoantropia. Quando, por conta da... Você pode explicar melhor do que eu, né? Mas por conta da plasticidade do perispírito, É. por conta de processos que é muito incompreensível para a gente ainda aqui, encarnados, o espírito ele adquire formas animalescas. Isso tem muitos relatos, isso tem literatura espírita falando sobre esses casos. É. A torta e a direita, assim. E de diversos animais, né? Não só Não essas só morcego, essas né? formas Sim. que, na verdade, o que acontece? Nós não temos a hipnose humana. Sim. É. Para o espírito também acontece um processo de hipnose. Ele passa a acreditar que ele é o animal. Que ele é E aquilo. aí o processo de desobsessão, no caso, que ele está em um processo de auto-hipnose, né, ou de hipnose mesmo comandada por outro espírito, um malfeitor, né, alguém que tem más intenções. E aí no tratamento das obsessões a gente vai fazer o trabalho inverso. A gente vai tentar reverter esse processo hipnótico. E o que é que vai ajudar aí? Choque anímico. O que é choque anímico? Choque anímico é justamente o encontro das energias desse espírito com as energias do médium. Há um despertar aí. Eu ainda hoje acredito que dentro do choque anímico existe uma carga de ectoplasma muito grande para que ocorra a reestruturação perispiritual de espíritos desse jeito. Porque não é algo fácil de reverter. É algo que precisa ter uma equipe específica para reverter esse processo de obsessão. Então você vê, o processo de mediunidade curadora, ele é muito amplo. Ele amplia uma série de situações que a gente precisa ter estudo, ter entendimento. Só mais um caso, por favor. Não, Não fica à vários, vontade. a gente Só ainda mais tem um um caso. tempinho aí Olha, pra conversar. esse é O diretor disse que a gente tem mais 3 horas aqui. esse é fantástico. Olha, uma jovem aqui de Campina Grande que hoje ela é casada, é evangélica e é casada com um pastor de uma igreja. Ela buscou a nossa casa com... Ela era modelo aqui em Campina Grande. Ela buscou a nossa casa com uma ferida aberta enorme que não fechava por nada. Era uma ferida que ela ia para dermatologista, ia para médico, tomava antibiótico e a ferida não cicatrizava. Quando ela chegou na casa a primeira vez para se tratar, através do tato que os espíritos fazem da parte que está ali enferma, o Dr. Hans tateou assim, tirou a mão e fez. São ovoides na perna dela. Isso também está relatado, né? Está relatado por André também. Luiz. André Luiz. Eu, como fazia muitos anos que tinha lido a respeito, e eu confesso a você, eu não acreditava. Eu não acreditava. Eu achava que era uma ideia muito fantasiosa. Você parece ser muito cético com Eu sou muita cético. coisa. Eu sou muito cético. Eu sou muito cético. Quem me conhece acha que eu sou empolgado, mas eu não sou, não. Eu sou muito cético. Não é todo mundo chega perto e diz, não, eu sou médico, eu acredito. Não é todo mundo que Quem diz estiver assim, escutando essa história tudo, esse cara é doido. esse cara é doido, mas eu sou cético, eu sou muito cético. Digo por Deus que eu sou muito E eu cético. entendo ele porque eu também sou bastante cético. Eu sou muito cético. Eu preciso observar muito para Eu também. entender. Sabe? Aí veja, essa menina pegou o ônibus da São José, que é uma linha que vai de Campina Grande para Esperança. Ela não sabia nem como é que ela voltava para casa. Nem se a gente ia arrumar uma carona para ela. Mas foi. Quando o doutor passou a mão, e engraçado, a região que está com alguma espécie de ovoide implantado, a gente sente como se fosse uma região extremamente áspera. A gente passa a mão em cima, mas energeticamente aquilo ali é denso, é áspero, é muito é pesado. Aí ele disse, essa ferida só fecha se você se retirar os ovoides. Aí todo mundo disse, como é que tira? Ele disse, eu tiro. A gente tira. É que o espiritual tira.
através da imunidade curadora do médium e da ectoplasmia. E aí foi o que eles fizeram. Pegaram uma jarra com água, magnetizaram e banharam a ferida. E aí começaram a aplicar energia em cima. E foi. Colocou médios perto, para que esses médios realizassem o choque anímico nos ovoides, os ovoides fizessem o processo de hipnotismo. Aí você vai dizer, como é que você sabe tudo isso? Fui lá em Libertação de André Luiz pegar para ler. E lá em Libertação. Tudo de novo. Pegar tudo de novo. E lá em Libertação, o caso de Gregório, que a gente vai ver, tudo lá. A gente vai ver André Luiz escrevendo nos ovoides dizendo assim. André Luiz dizendo que os ovoides são extremamente implantados na parte tecidual de muitos irmãos encarnados. E às vezes até processos de ferimento que não fecham são influências de espíritos ovoides. Aí quando eu li aquilo, que eu vi a realidade da menina, que eu vi que a ferida fechou, que a menina ficou boa, eu digo, não tenho como dizer que André Luiz está mentindo. Eu não tenho como dizer. Parece a história do São Tomé, né? Você foi, o tempo todo foram lhe mostrando pra você crer. Exatamente. Mas eu fiquei assim, porque eu já me deparei com muitas pessoas que a gente pega mentindo. Teve um presidente de uma casa espírita aqui de Campina Grande que ele veio falar comigo e disse assim, olha, se você continuar esse trabalho de cura, você vai morrer igual a Zé Arigó, de um acidente. Aí eu disse, mas por quê? Só porque eu estou fazendo a medida de cura? Ele disse, sim. Todo médium de cura morre de acidente. Que fatalidade. Que coisa, rapaz. Mas quem foi esse espírito de Salsinha? Ele disse, foi o próprio Zé Grosso que incorporou lá no centro e disse que se você parasse, senão você ia morrer de acidente. Eu disse, não. Pode ser outro Zé Grosso que o senhor conhece. Mas o Zé Grosso que eu conheço, ele jamais diria uma coisa dessa. Então, a partir desse dia, eu fiquei muito crítico com o que a pessoa chega para me contar. Eu tenho que analisar, eu tenho que ver se tem confiança, se tem sentido o que você vai passar para a pessoa. Você está passando. Porque se você não tiver sentido, eu descarto na hora e não dou ali atenção para aquilo ali. E, concluindo, eu não terminei o trabalho. Eu continuei até hoje, não morri de acidente. Eu sei que vou morrer, né? Todo mundo vai morrer, né? Um dia vai. Um dia vai. Mas, se for de acidente ou não, até Como agora cremos, o corpinho vai morrer, né? o corpinho vai, a gente vai. fica. E eu acredito que a morte não vai ser ocasionada por conta de uma mediunidade. Ela vai ser ocasionada por outros fatores, mas não por conta de uma mediunidade. Se assim fosse, né? Inclusive, a história da Arigó, ela tem filme, né? Predestinado o nome do filme, quem quiser. Não sei se é na Netflix ou se é na Prime. Sim. Mas assiste, vale muito a pena. 20 anos de trabalho. O espírito o músico que usava ele como instrumento era o Dr. Fritz. Isso. Era um outro espírito. E ele, nesse tempo de trabalho, ele operou e tratou mais de 2 milhões de pessoas. Então, qual é a quantidade? Você tem noção de quantas pessoas você já... Nenhuma. Você não tem noção? A mínima. Mas tem fila Não pra ser faço. atendida. Olha, Como é? fila hoje não tem. Hoje quem chegar na casa é atendido. Inclusive, a casa vai passar agora no mês de setembro por uma reforma já para dar mais espaço, para colocar mais gente. Porque assim, a gente não só atende pessoas que são da cidade de Esperança. Vem pessoas da cidade de Guarabira, Borborema, Cuité, Alto Sertão da Paraíba, João Pessoa, pessoas de Campina Grande, palestrantes de Campina Grande, médios de Campina Gente da Grande. Bahia, meu filho. Eu já trouxe gente de Maceió Gente que vem da Bahia, gente que vem de fora. Então, assim, a gente não. A gente sabe que vai chegar um momento que a gente vai ter que delimitar, porque senão eu vou chegar em casa 4 da manhã. Né? Porque eu já chega uma, né? Eu já chego de uma. Mas chegar a atender quantas pessoas de uma noite, assim? Chega na faixa de 130 pessoas. 130 pessoas. 130 pessoas. Mas já teve noite que a gente conseguiu contar 187 187 pessoas para ser Para atendidas. ser Em busca atendidas. de cura. em busca de cura. E evidentemente a gente não passa aquela imagem da cura fácil, mas daquela cura que você vê que os próprios espíritos ali, eles cobram uma postura do paciente, uma renovação do paciente. Eles não estão ali para dizer, não se preocupe não, a gente vai lhe ajudar e tudo vai melhorar. É até interessante você falar isso, porque desmistifica o milagre. Exatamente. Allan Kardec, lá na Gênese, tem um subitem que ele diz assim, o título é O Espiritismo não faz milagres. Eu uma vez falei isso numa palestra, um presidente de uma casa espírita reclamou comigo. Gente, Eu vou falar de Kardec, o povo reclama comigo. Mas é Kardec que está falando, não sou eu. Porque Allan Kardec, ele mostra a racionalidade. Como é que você vai mostrar que o milagre não existe? Você vai mostrar de uma maneira racional porque uns se curam, outros não, outros têm só amenização. Kardec explica tudo isso. E a gente tem que mostrar isso para a gente não banalizar, porque se você trouxer a figura do milagre, aí as pessoas olham para o médium de uma maneira diferente. Elas olham para o médium como um Messias. Aconteceu comigo agora no prédio de São João. Né?
Peguei um Uber pra ir pra namorada dele com minha noiva. E aí o cara da frente do Uber se tratava em Esperança. Aí ele olhou pra mim e fez: tu é ídolo de Esperança, né? Ele disse: sou. Aí ele fez: vai dar uma puladinha hoje no carnaval, na namorada dele. Eu disse: vou. Vou que eu também sou filho de Deus, né? Ele fez: pois é. Mas tu não precisa se preocupar não, né? Porque tu já tem uma proteção espiritual, nada que acontece ali. Eu digo: não, amigo. Se eu vacilar ali naquele ambiente ali, as coisas acontecem sim comigo. Eu não tenho proteção mais específica, não. Então você veja, na mentalidade de quem vê o médio atuando, faz: esse cara vive 24 horas por dia, blindado, em contato, só com médio 24 horas também. Médio 24 horas. E não funciona assim, porque eu vou utilizar a expressão que o Dr. Hans usou comigo: eu tenho mais o que fazer. Nós temos mais o que fazer do que ficar 24 horas do dia ouvindo seus grancejos, suas reclamações. Tem muita gente sofrendo no mundo. A gente não pode resumir nossa atenção somente a você. Então, viva a vida dentro de uma normalidade. Não se coloque numa posição de estrela, de que sabe de tudo. Você sempre vai ter o que aprender e sempre vai ter que estar recapitulando o que já leu. Esses artigos de Kardec que eu citei, eu sempre estou relendo. E sempre quando eu releio, eu vejo que tem detalhes que eu não captei da primeira vez que eu li. E é interessante, Ítalo, no trabalho da mediunidade, a gente acha que temos que começar perfeito. Não, eu preciso virar uma pessoa perfeita para poder atuar na mediunidade. Quando, na verdade, a mediunidade, a atuação na mediunidade é uma verdadeira escola. Você acaba por se transformar nas experiências que você vive. É depurativo. Eu não tenho como dizer a você que eu sou o mesmo Ítalo de 3 anos atrás. Que eu sou o mesmo Ítalo de 1 ano atrás. Quem está dentro da prática mediúnica sabe que a gente está constantemente se renovando, se depurando. A gente está constantemente aprendendo. E é um dever mesmo. Assim. É um dever. Você tem um dever de... É um dever porque Kardec diz que se a gente não se depurar, a gente não tem moralidade com os obsessores. Então, vou fazer uma pergunta. É uma bênção ou um fardo? Depende do ponto de vista. Depende de como você encara, né? Depende de como você encara. Se for a nível de movimento espírita, é um fardo. Eu vou ser bem honesto com você. Eu estou sendo aqui o mais transparente possível com vocês. A gente compreende. A nível de movimento espírita é um fardo. Porque algumas pessoas, por não compreenderem, começam a te observar. E no primeiro exercício que você der, elas vão falar mal de você. A nível de auxílio, é uma grande bênção. Porque não há nada mais prazeroso do que você se dedicar a um trabalho e ver um paciente dar um depoimento, como é dado na nossa casa. De um paciente que já fazia anos, meses que estava com algum câncer, algum problema de coluna, algum problema sanguíneo, neurológico. Que a medicina, às vezes a medicina humana já descartou e o paciente dizer que ficou bom. Nesse contexto, sim. Nesse contexto, a nível de movimento, eu acho complicado. Aqui eu estou falando a nível de movimento Nordeste, tá? Sim. Eu não estou falando a nível de movimento Brasil, porque hoje, se você for no Rio de Janeiro, conta-se os centros que não têm trabalho em mediunidade de cura. 90% dos centros do Rio de Janeiro tem médios de cura atuando. Isso quem fala é o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele fala: olha, é difícil você chegar num centro, numa casa no Rio de Janeiro, e você não ver médios atuando na mediunidade de cura. Um exemplo disso é o Lar de Frei Luiz. É o Tupiara. O Centro Espírita Tupiara, eu acho engraçado demais, cara, pessoal. Ai, mandei a carta pro Centro Espírita Tupiara. Vou fazer minha cirurgia espiritual. Às vezes a cidade que você mora tem um trabalho e você não vai. Entende? Sim. Você prefere, às vezes, pegar uma resposta mais distante do que pegar uma coisa que está mais perto aqui de você. Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não opera milagre. Aí você vai buscar fora. Entendeu? Então, assim, para mim, como pessoa, é uma bênção, porque eu mudei muito e, graças a Deus, vivo em constante mudança. Tenho minhas podridões como pessoa, como ser humano, porque eu não sou um espírito perfeito, nem me considero, nem me acho nesse nível. Mas tento viver a vida dentro de uma normalidade. E não me coloco dentro de uma caixa fechada, como muita gente queria que eu fizesse. E eu não fiz isso. Acho que foi um dos maiores embates que eu tive com algumas pessoas aqui na cidade, que queriam me colocar dentro de uma caixinha e me fechar ali e me guardar. E eu, como pesquiso muito, leio muito, eu gosto de ser livre. Eu quero estar livre para eu ter as minhas conclusões, as minhas experiências, porque eu acho que na mediunidade também não tem uma coisa que conta muito, que é a vivência. Com certeza. A vivência na mediunidade, ela conta muito. E vivência assim, em muitos setores que você vê, desobsessivo, mediúnico, de cura, enfim. Aí é isso.
Você já teve a graça de ter alguém próximo que você ama muito ser curado? Cara, se eu disser a você que a gente não consegue curar entes familiares, É sério? é, Tem essa barreira? parece que é nulo. É engraçado porque parece que é nulo. Parece que a intensidade não é a mesma. E eu sempre falo isso. Quando é algo relacionado à minha família, eu não consigo fazer nada. Quando é alguém de fora, a gente consegue fazer o processo de uma maneira mais tranquila. Mas, assim, dentro da minha família já teve muitas pessoas que foram curadas por médio de cura, né? Minha mãe mesmo é um caso. Tem a história dela do câncer, né? Conta aí pro pessoal que você não Ah, conhece. a história da minha mãe é algo fantástico porque minha mãe foi diagnosticada com 3 meses de vida. 3 meses de vida. Ela tem 3 meses de idade. Deram 3 meses de Deram 3 meses de vida. vida a ela. Aham. Diagnosticaram ela para ela viver só 3 meses. Ela tinha um câncer no estômago. Não estava espalhado esse câncer, mas o médico deu só 3 meses de vida para ela, naquela época. Naquela época eu frequentava a UF e participava de um trabalho de cirurgia espiritual que tinha lá, com um médico aqui de Campina Grande, que já desencarnou, que era conhecido como Luiz Chileno. Ele atuou até no Leopoldo Machado ainda um tempo, na época, depois que o trabalho saiu lá da UF. E foi a partir daí que começou a minha curiosidade a respeito da medicina curadora, porque eu vi um cara que era um simples fazendeiro retirar um câncer que a medicina da terra estava com medo de retirar da minha mãe. Não ele, mas através dele, evidentemente. Sim. Né? Então eu achei aquilo muito incrível. E eu sempre quis entender como era que aquilo ia se processar. Minha mãe hoje está com 57 anos, está viva. Não tem mais o estômago, porque a medicina teve que retirar o estômago, mas ficou viva. Sem contar a intervenção que a gente teve do espírito do Dr. Bezerra de Menezes nesse meio aí todinho. Porque veja que interessante. Como eu trabalhava na UF, a UF chegou a distribuir na época a oração de Bezerra de Menezes. Não sei se você já viu essa oração, essa prece. A Já. prece do Dr. Bezerra de Menezes. Eu peguei essa prece, plastifiquei e fiquei fazendo ela todos os dias quando minha mãe estava no hospital lá em Recife para fazer o processo da retirada do estômago. E sempre que eu fazia essa prece, mãe dizia que sentia a prece do Dr. Bezerra. Ela disse que fechava os olhos de tarde na hora do meu evangelho. Meu evangelho era 4 horas da tarde naquela época. E ela disse que sentia aquela coisa chegando no hospital perto dela e adormecendo e tal. E aí ela conta que quando foi levar a anestesia, né, para abrir a barriga dela, tirar o estômago, ela disse que entrou um médico na sala. Isso aí ela conta. Se ela quando ouviu falando sobre isso aqui, fique certo que eu vou filmar para vocês, vou mandar, ela vai chorar. Porque toda vez ela chora. Se ela vê uma foto do Dr. Bezerra, ela chora. Diz que entrou aquele cara barbudo, com roupa de médico, olhou para ela e disse: Filha, eu vou fazer a sua cirurgia. E ela disse que ela adormeceu. Ela ficou no quarto lá do hospital, lá do Recife. Eu não lembro qual era o hospital, não sei se era o português, não lembro bem, faz muito tempo. E meu pai, que já é desencarnado, estava com ela. Aí meu pai contou que uma vez, quando eu estava subindo para trocar de companhia, né? Eu ficava com ela, meu pai, quando eu fui trocar com ele, meu pai disse que quando subiu tinha um médico na região do estômago dela com as mãos levantadas, assim, e da mão do médico saiu um negócio que ele disse que era como se fosse um arco-íris, que é o fenômeno de bioluminescência, que a gente hoje já compreende. E batendo no estômago dela. Ele disse que olhou aquilo ali, ele se focou, aí ele disse: Ítalo, vem cá, eu vi um médico perto da tua mãe, de barba, cabelo assim penteado para trás, com a mão em cima e aquela radiação caindo em cima da tua mãe. Aí eu já era espírito me ligando, disse: pai, é esse daqui. Ele disse: é. Aí ele fez: mas o problema não é esse não, meu filho. Eu disse: o que foi? Foi no dia que eu fui pegar o diagnóstico da sua mãe, agora eu vou lhe contar o que aconteceu. Eu disse: me conte. Ele fez: eu estava numa clínica lá em Campina Grande, a gente já morava aqui em Campina Grande. Ele foi pegar o diagnóstico de manhã. Tinha o câncer, mas tinha umas úlceras espalhadas, já bem inflamado, no parte do estômago. O estômago dela estava todo esburacado, da úlcera e do câncer. E eu lembro que quando ele pegou o resultado do exame, ele disse que abriu para ela. Ele disse, quando viu lá o nome carcinoma, ele viu que era um câncer. Ele se desesperou na hora, baixou a cabeça e começou a chorar. Aí ele sentiu aquela mão batendo aqui nele, ele, assim: Josimar, não chore não, porque sua esposa vai ficar curada. Tenha fé. E ele disse que olhou para aqui, para o emblema do médico, estava escrito assim: Doutor Menezes. Aí ele viu isso. Meu pai católico, ele não tinha crença nenhuma de espírito, de nada disso. Escutar isso da boca dele para mim foi o maior presente que ele me deu nessa encarnação. Aí ele foi saindo do consultório, aí disse assim: moça, eu já tô indo. Só tinha ele, né? A moça tinha que abrir a porta para ele sair. Ele disse assim: eu tô saindo. Agradeço ao doutor Menezes pelo apoio que ele me deu. Ele disse que minha mulher ia ficar boa.
A médica, a mulher da recepção parou e disse: Seu Josimar, só tem eu e o senhor aqui dentro. E não tem nenhum doutor de nome Menezes que trabalha aqui. Só que ele me disse que foi o mesmo espírito que ele viu no dia que minha mãe estava no hospital. Então, assim, doutor Bezerra, ele é um espírito que é muito presente na minha vida. Não só na minha vida, como no trabalho que a gente faz em Esperança. Eu já tive a oportunidade de muitos outros médicos de vê-lo lá dentro, atuando na cura espiritual de muitos pacientes. Médicos que não são do trabalho, médicos que são de fora, descrevendo para mim o que acontecia ali dentro. Então, assim, é algo que eu acho que a gente precisa levar para as pessoas que estão sem esperança. As pessoas que estão sem consolo. A humanidade de cura, ela é consolo. É como psicografia, sabe? A psicografia é algo... Quando você está ali realmente perto de um médico de psicografia, você vê a veracidade da coisa, você faz, caramba, a gente não tem como resumir a nossa vida só à materialidade. Há o espiritual, há a vivência fora da Terra, e nenhuma outra filosofia ou ciência explica isso tão bem como a doutrina espírita. Concordo. Não tem. E eu queria saber, o que é que você prevê? Você lê muito, estuda muito, o que é que você prevê que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Vão aparecer mais médios de cura como você? O que eu prevejo, não. Eu vou dizer o que Kardec previu. Perfeito. Eu vou falar o que Kardec previu. Tá? Todas as informações eu quero que todo mundo que está me escutando procure e leia. Não tenha as conclusões por mim. Allan Kardec tem um artigo na Revista Espírita. Eu agora me esqueci o ano. Mas ele é intitulado... Se você for lá na Kardecpédia, não tem a Kardecpédia? A Kardecpédia foi a melhor coisa que inventaram. É um aplicativo, Você gente, vai lá, com as obras. você vai lá na Kardecpédia ou até no computador e coloca lá médicos médiuns. Kardec, ele começa a dizer o seguinte, que no futuro nós teremos médicos, pessoas encarnadas, que virão para a Terra com dotes mediúnicos extremamente evoluídos. Médicos que vão ter uma parceria com médicos espirituais. Onde esses médicos espirituais vão atuar dentro de uma UTI, dentro de uma CTI, dentro de uma enfermaria. Então você veja, a energia que o médico de cura hoje gasta para desobstruir um coágulo no coração, você pode achar que é uma bobagem, mas não é. É mobilizado a potencialidade de uma energia de uma hidroelétrica. Caramba. Sabia disso? Não. Quem calculou isso? Dr. Paulo Frutuoso. Ele mandou um físico calcular. Para você ter uma materialização, é movimentada uma energia que a gente não tem a mínima noção. Semelhante a um... Semelhante a uma hidroelétrica funcionando ali, ó, constantemente. Aí eu lembro de Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então você imagina o que é um médico associar essa potencialidade a um conhecimento médico e espiritual e desobstruir isso na hora, na sala de cirurgia. Vai ser magnífico. Você imagina o que é hoje um PET scan não identificar células cancerígenas ativas em um paciente. E no futuro, um médico, através do fenômeno de dupla vista, associado com os espíritos, identificar essas células já em você, sem o maquinário da Terra identificar. Vai ser lindo. Vai ser lindo! Impressionante. Vai ser maravilhoso! Você vai perguntar a mim, você vê assim, Ítalo, quando está lá atuando em Esperança? Em determinados momentos, sim. É como se o corpo não tivesse pele nem osso. A gente consegue ver as estruturas perfeitamente e os processos que estão se iniciando na desarmonia do paciente. Às vezes o paciente chega lá para se tratar de um problema de coluna e é tirado um câncer. O paciente chega lá para se tratar de uma dor no braço, tem uma artéria que já está obstruída, retira. E isso é explicado aqui nesse livro, tá? A Medicina Mediúnica do Futuro. A gente chama de dupla vista, mas aqui o Dr. Paulo Frutuoso chama de visão mediúnica. Os espíritos médicos, eles conseguem, com os olhos dos médiuns de cura, não são todos, mas alguns que conseguem, ampliar a nível celular para ver nas pessoas onde estão os processos de adoecimento. Às vezes eu estou na rua conversando com uma pessoa que está conversando comigo, eu estou olhando para ela, já tem um ponto de adoecimento na coronária, na laringe, no pulmão, no coração. Eu passei, vai no médico. Procura um Ele médico. nunca me disse isso, graças a Deus. Graças a Deus. Procura um médico, vai ver como é que tá a Ele tua... falou pra tu já alguma vez? Não, ainda não. Vai ver como é que tá a tua situação. Porque eu disse, não, eu tô te achando tão mal. Essa pessoa tá bem, tá desejando saúde.
Mas na estrutura mesmo, ali física, você já está vendo que está se originando uma coisa. Aham. E, gente, isso vai acontecer no futuro. Os médicos vão conseguir ver isso sem a utilização desses aparelhos. Você imagina o que é hoje, dentro de uma UTI, digamos um processo de cirurgia normal. De repente o paciente tem uma hemorragia que não consegue estancar. E através da habilidade dos médicos, um espírito médico se materializar e estancar essa hemorragia com magnetismo. Amigo, é o futuro. E quem está falando disso é Kardec. Quem está hoje trazendo isso à tona é o Dr. Paulo César Frutuoso, mostrando como é que um cara como Gilberto Arruda da Feliz, um cara que era mecânico de carro. Mecânico. O cara conseguia ao ponto de pegar um professor do Dr. Paulo César Frutuoso do curso de medicina, o cara estava com problema na válvula mitral. E lá no processo de cirurgia no Lado Luiz, ele tirou a camisa do médico, o médico ficou sem camisa. Ele começou a palpar aqui o peito do paciente, isso o Dr. Frederico incorporado nele, e formou aquela poça de sangue em cima aqui do coração dele. E apalpando e rodando e o sangue subindo. O médico pega a válvula mitral do coração e entrega na mão do Dr. Paulo César Frutuoso. Desmaterializou a válvula e rematerializou uma prótese ectoplásmica no coração. Meu Deus. Cara! Ítalo, só uma dica aí pro pessoal que tá escutando a gente, porque você falando aí, eu tô lembrando dessa questão do câncer e da origem espiritual do câncer. Eu adoro, amo, na verdade são várias palestras que ele dá, os seminários, Dr. Décio Andli Júnior, que é médico também. Inclusive, o Dr. Paulo César Frutuoso, se eu não me engano, ele é cirurgião oncológico. Ele é médico, cirurgião oncológico, né? Sim. Atua na medicina humana e na medicina espiritual. E o Dr. Décio Andli Júnior, ele fala sobre a teoria da etiopatologia do câncer. Se você, quem estiver escutando a gente, coloca no YouTube. Etiopatologia do câncer, Dr. Décio Andli Júnior. É fantástico. Para o pessoal não pensar que a gente está conversando besteira aqui. Não. E conversando coisa de doido, né? Porque, de fato, existe uma medicina pesquisando, trabalhando, estudando sobre Você sabe que uma médica me procurou no nosso Instagram, o Espiritualidade Consciente, uma médica me procurou. Sim. Uma médica. Repete teu Instagram para o pessoal seguir. Espiritualidade Consciente. Inclusive, nesse Instagram a gente faz o estudo dessa obra, tá? Medicina Medicina do Futuro. Quando terminar, você já tem mais 8 obras dele que a gente vai estudar. Sim, Vamos mostra mostrar aí. aqui o livro para a câmera, para o pessoal ver. Isso aqui, tá? Inclusive, eu cheguei lá na Seja, para assistir sua palestra. Sim. Aí eu disse assim, será que na Seja tem algum livro do Dr. Paulo César Frutuoso? E lá no cantinho tinha um livro do câncer. Câncer, aspectos científicos, históricos e espirituais do Dr. Paulo César. Tem lá. Esse livro aqui dele, ele é estudado pela gente, né? Esqueci o que eu ia falar. Passo despercebido. Você estava falando sobre a questão do câncer. Do câncer. Da médica que chegou Sim, lá. da médica. A médica entrou em contato comigo dizendo o seguinte. Olha o relato dela. Ítalo, bom dia. Eu, bom dia. Aí ela, copiando. Um suspense de menino, foi uma coisa muito séria com essa médica. E copiando. E eu fui trabalhar e ela copiando. Voltei, ela copiando. Vai lá para dar mensagem. Olha o que ela dizia. Sou médica, cardiologista, há mais de 45 anos. Atuo na parte de cirurgia cardíaca. Mas quero te contar algo que acontece comigo na sala. Quando eu entro na sala, que pego na instrumentação, eu fico inconsciente. Eu não me lembro do que acontece. E todas as cirurgias que são feitas através de mim são 100% de êxito. E não só isso. Quando eu entro na sala, eu vejo espíritos de médicos que estão ao meu redor, se aproximando de mim, fazendo toda a parte hemodinâmica do paciente, me passando como é que está o estado dele. Estou louca? Olha o que ela coloca. Estou louca? Aí eu, não, minha querida. Vou te recomendar umas obras para você ler. Passei as obras do Paulo César, passei os artigos da Revista Espírita e o artigo que Kardec intitula como Médicos, Médiuns. E ela começou a entender, ela fez, mas eu quero te dizer só uma coisa, tá? Não sou só eu, não. Tem muitos outros médicos no Brasil e no mundo que isso está acontecendo, que está relatando a mesma coisa dentro do ambiente hospitalar. Mas o que é que acontece? Muitos médicos são céticos.
veem, Ou não compreende. sabem que acontecem, mas têm receio de falar sobre o tema. Mas que está acontecendo? Está. Que já está se iniciando? Está. E isso, não sei se é preocupante ou consolador. Vamos deixar o futuro responder. Ao futuro vai responder. Mas está aí, Preocupar com isso. pra gente mergulhar nessa temática. E o que é que você acha que a gente, para caminhar nessa direção? Eu vejo que você posta muito também sobre crianças com algum grau de mediunidade e coisas do tipo. Para quem acha, né, que tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhado, ou vê o filho falando coisas que aparentemente podem parecer loucuras, mas você vê que tem um fundo ali espiritual, o que é que você recomendaria como se portar diante disso? Primeiro, eu recomendaria você buscar casas espíritas sérias. Quem está me ouvindo pode até dizer assim, porque está dizendo que não tem casa espírita séria. Não é que não tenha casa espírita séria, mas tem casa espírita que não está trabalhando corretamente a coisa. A gente está tendo hoje uma procura de muitas crianças com mediunidade. Muitas. Que vêm de berço e vão, né, até esse período. Então, uma casa espírita séria, ela vai conseguir trabalhar com o magnetismo o auxílio de crianças com mediunidade. Na aplicação do passe, na questão da evangelização, que eu acho que é muito importante. Mas existem casas que não estudam a mediunidade como deve ser. Então, como é que ela vai prestar auxílio a uma problemática como essa? Porque aí eu entro até numa questão aqui interessante. Eu não consigo compreender como tem casa espírita hoje sem reunião mediúnica. Porque tem muitos grupos que não têm reunião mediúnica. Eu não estou dizendo que o centro espírita se resume a fenômeno, não. Mas a reunião mediúnica é algo extremamente importante para dentro de um centro espírita. Em todos os sentidos, a nível de pesquisa, a nível de ataques espirituais que a gente tem. Porque quem vive em reunião de observação sabe o que eu estou dizendo. Aqui e acolá, a gente recebe um pouco de investida. E essa investida ela só é desenrolada na parte da mediunidade da reunião mediúnica, da reunião obsessiva. Então, buscar casas espíritas sérias. Como é que eu sei que uma casa espírita é séria, Ítalo? Só frequentando, ou você tendo referência de alguém que conhece. Mas a gente tem que buscar pessoas que realmente entendam do assunto. E o importante, não estimular a criança aquilo, no momento. Não estimular. Porque eu conheço pessoas assim, que o filhinho tá ali, tá vendo alguma coisa, mas a pessoa tá sempre estimulando. Sempre estimulando. Ah, teu amiguinho tá aí, fala mais. Ah, teu amiguinho tá mais perto. E às vezes parte de uma coisa espiritual para uma coisa da imaginação da criança. Por questões de estímulo. Mas você deixar que isso ocorra de uma maneira muito natural. Porque a mediunidade ela acontece naturalmente. Eu sempre fico um pé atrás. Vou dar aqui uma dica para vocês, tá? Eu sempre fico atrás de pessoas que sempre dizem que sempre estão vendo espírito. Eu fico muito com o pé atrás. Sabe por quê? Porque a gente não consegue ter uma harmonia vendo 24 horas por dia espírito. A única pessoa que eu conheço que tinha uma capacidade como essa era Chico Xavier. E Chico se perturbava. Tinha noites que Chico não dormia de tanto espírito pedindo ajuda no leito da cama dele. Aí chega um alecrim dourado que nasceu no chão sem ser semeado, dizendo que vê espírito todo dia, toda hora, todo instante, que vai pro banheiro e tem espírito lá. A gente tem que ficar um pouco atento a isso. Porque tem pessoas que realmente não estão vendo nada. Sabe? E tem pessoas que realmente têm essa capacidade sim, mas nos momentos em que há necessidade de que isso aconteça. Sim. Né? Lógico que, evidentemente, a gente vai ser médio em qualquer lugar. Eu vou ser médio aqui, eu vou ser médio com minha família, eu sou médio com meus amigos, eu sou médio em todo canto. Mas a gente não consegue estar mergulhado 24 horas por dia no espiritual porque a gente está encarnado. Exatamente. E aí não faria sentido a encarnação. Sim. A gente ficaria lá. É muito importante o que você está falando, Né? porque além de nós compreendermos os fatos mediúnicos, é muito importante a gente educar a Educar-se. mediunidade. Né? A educação mediúnica ela é muito importante e ela só se dá através do estudo, da compreensão e, quem sabe, para quem realmente se sentir, né, pronto para a tarefa, ou enfim, se sentir à vontade para a tarefa, a prática. Exatamente. Então, você tem a vivência, como você falou, né? É importantíssimo estudar a doutrina espírita, Muito. estudar Kardec, para compreender o fenômeno e para se educar. Não tem como se educar sem compreensão, sem estudo. E entender que é algo natural, não é extraordinário. Nem cor do demônio. Nem cor do demônio.
É algo natural, é algo que você vai conviver ali na sua vida. E tá tudo bem. Desde que você consiga ter a compreensão. Então você só vai conseguir entender o que é mediunidade se você sentar para estudar. Você ouvindo da boca de outra pessoa, as experiências são muito particulares. O que acontece comigo pode não acontecer com uma série de médicos que está me ouvindo. Mas já pode acontecer com outra série de médicos que está me ouvindo. Então veja, não é receita de bolo. Sim. Eu né? costumo dizer, até para as pessoas espíritas e não espíritas, eu costumo dizer assim. Porque eu sou espírita, eu nasci, minha casa, todo na minha família já era espírita quando eu nasci, né? Eu sou espírita de berço, como o povo chama. Mas eu sempre fui cético, e até hoje eu sou cético. Eu olho, eu digo a você mesmo, às vezes eu tô lá no trabalho que é realizado lá em Esperança e eu olho e fico observando mesmo para poder dizer, olha, né, aqui de fato ocorreu um fenômeno mediúnico. Não, o Ítalo tá ficando doido. Mas no meu caso, eu me bato muito com o meu ceticismo até hoje. E eu acho que até certo ponto é saudável. Então, a gente não vai colocar um ceticismo rigoroso e acusar tudo, né? Mas nesse caso a gente coloca como um instrumento de estudo, né? Uma perspectiva de estudo. E eu já observei fenômenos mediúnicos dentro de casa, né? Com a mediunidade de familiares, de pessoas da minha família, como dentro do trabalho da mediunidade, que você chega uma hora que você diz, não tem como ser criação da cabeça de um ser humano desse, não. A personalidade da criatura muda completamente. Não é um caso de paciente psiquiátrico, não é um caso de psiquiatria. Não, são fenômenos que você observa e muito interessante porque dentro do estudo de Kardec a gente vai conhecer o controle universal do ensino dos espíritos. Dos espíritos, exato. Que é uma metodologia que a gente utiliza no dia a dia. Você compara o fenômeno com fatos, né? Você compara e você observa e você obtém, né, o máximo de informações possível para que sua fé nem fique aquela fé abestalhada, você acredita em tudo, né? Sim. Nem seu ceticismo seja rigoroso ao ponto de você se tornar uma pedra e não conseguir raciocinar. Por isso que se fala em espiritismo da fé raciocinada. Porque é uma fé que é baseada na observação de fatos. E é uma fé que se baseia no ensino que nos é dado, né? Não é uma coisa que nasce da cabeça da gente, a gente vai estudar. A gente vai aprender através do estudo. Você falou sobre charlatanismo, mas eu abrir aqui um tópico interessante sobre isso. Kardec fala também que o charlatanismo não está só associado a vantagens pecuniárias. É qualquer vantagem que o médium tiver. Sim. Ele se torna um charlatão. Às vezes ele ganha dinheiro, não. Entende? O cara se refestela com a mentira que tá contando, com a vaidade sendo... E às vezes, ele tem... Às vezes, assim, eu tenho muito cuidado com o grupo lá de Esperança para dizer assim, olha, vocês não sigam tudo que eu disser. Duvidem, vão atrás e pesquisem. Porque tem médios que querem envolver uma comunidade inteira dentro de um centro espírita. Para que tudo que ele disser seja algo inquestionável. Algo que não tem análise. E não pode ser dessa maneira. Porque é aí que a gente entra no campo da contradição e da mistificação que Kardec fala no livro dos médios. A gente precisa analisar, tá ali olhando, comparando, para tentar entender tudo o que se passa. E quando a gente vê personalidades com conduta como essa, a gente saber também como cortar as asas. De uma maneira, evidentemente, mais educada, mais evangélica. Mas a gente precisa entender que o charlatanismo também ele não está só ligado a uma vantagem pecuniária. É qualquer benefício que o médium possa tirar. Então, eu sempre digo assim às pessoas na Esperança, você quer fazer algo por mim? Faça por Ítalo. Não faça porque é Ítalo, trabalhador do centro da cidade de Esperança. Não. Aí você está se vinculando ao que eu faço e não à pessoa que eu sou. Você quer me fazer um bem? Faça pela pessoa que eu sou. Não pelo papel de médium que eu exerço na casa. Porque senão eu entro nesse viés do benefício por debaixo dos panos. E não é assim. E é engraçado, porque lá na casa, se alguém do grupo disser algo que não está certo, todo mundo bate em cima. Se o presidente do centro, eu acho que ele vai estar me escutando quando sair essa gravação, Pedro Paulo, que é uma pessoa maravilhosa, um abraço para ele. Se o presidente do centro falar alguma coisa e o grupo não concordar, o presidente do centro cede ao grupo. Você vê como isso é importante. Com certeza. Ele cede ao grupo, mesmo se não for da vontade dele, mas ele cede ao grupo. Isso é a dinâmica saudável do centro espírita. É a dinâmica saudável que a gente precisa ter. De irmãos, de companheiros, de entendimento, de troca de informações. Eu estou nessa troca constante. A minha meta, para agora não, mas acredito que ano que vem, é ir lá no Lar de Frei Luís. Eu quero conhecer tudo que tem lá. Eu quero conhecer a sala que era feita as materializações, se eu tiver acesso, é claro, evidentemente, que eu sei que
Isso requer uma autorização. Eu quero conhecer pessoas que conviveram nessa época das materializações, que conheceram Gilberto Arruda, que conviveram com ele, que viram as materializações, porque isso são fatos históricos do espiritismo que a gente tem que ter. E aí a gente não pode perder o fio da meada. Eu critico muito assim algumas pessoas que se prendem à questão com todo o respeito, mais religiosa da doutrina e esquecem um pouco a parte científica. Eu acho que tem que andar junto, tudo. Sim, sim. Tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio. Mas eu também não posso ser muito só científico, senão eu esqueço um pouco do evangelho, e também não posso ser muito só voltado à parte religiosa, porque eu esqueço da parte científica e perde o sentido da doutrina. Sim. Né? E eu acho que tudo isso a gente precisa estar registrado para no futuro a gente falar aos nossos filhos o que acontecia, o que se processava. Por isso que lá no centro a gente cataloga todos os casos, dos exames, É perfeito. os depoimentos, o antes, o pós, o depois, a gente tem lá tudo arquivado. Se alguém chegar lá, a gente faz, então pode analisar isso aqui, aí você diz a gente o que está acontecendo. Mas ciente de que Kardec aprovava a ideia de grupos de tratamento espiritual. Kardec era um idealizador da prática curadora na casa espírita. Ítalo, Nossa Senhora, muito bom. Já acabou? Não, a gente vai dar as palavras finais, mas já a gente conversou bastante. E assim, é impressionante. Eu acho que a tônica mesmo da tua fala é sobre a gente se colocar nessa cadeira de aprendizes nos diversos âmbitos dos que o Espiritismo oferece, no âmbito da ciência, no âmbito da moral, da filosofia. Então, a gente realmente buscar o conhecimento e principalmente vivê-lo na prática do dia a dia. Porque às vezes o corpo adoece, mas é a alma que grita por Isso. cura. E essa cura da alma, ela vem não de outras formas, não por mãos milagrosas, mas por um trabalho no bem, que a gente precisa fazer também quanto encarnados. Isso. Então é essa busca por essa depuração que você fala, a resignação de saber que tudo vem para um bem maior e de que nós temos diversas vidas para melhorar, que nenhuma ovelha está perdida, que o futuro pode ser diferente do que foi o meu passado. E essa fala muito esperançosa e consoladora que eu acho que rege o trabalho lá na Sociedade Espírita de Estudos Espíritas Esperancense. Como uma nossa amiga em comum, Zé Grosso, me falou, me trouxe em palavras uma mensagem de esperança outro dia, e ele disse assim: irmã querida, não há nada que não seja resolvido nessa vida. Quando nos entregamos a Jesus, com fé no coração, a emoção se renova. A paz se reestabelece e o corpo se transforma. Olha. Quando Decorou. caminhamos com Jesus, com fé no coração, prosseguimos devagarinho, caminhando na plenitude da oração. Aquele que ora deixa toda força negativa. Inclusive forma um compromisso, se liberta de qualquer vício, pois a vida é para ser seguida. Escute, alma querida, Jesus está contigo. Nesse poema que te dou, renovação vem para a tua vida, cura as tuas feridas e te liberta com amor. Nossa Oh. Senhora. Então foi isso que eu recebi de presente e que está sendo um guia nesse processo que é longo e que exige esforço e paciência na transformação íntima. Então eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para todas essas pessoas. Você atende quinzenalmente e aí 150 pessoas buscando por cura e atrás das telas tem milhares, milhões de pessoas que precisam de um consolo. Eu queria que você deixasse uma palavra para elas para finalizar esse episódio. Olha, A câmera aqui, ó. pra cá, né? Fica à Primeiramente, eu queria agradecer, porque é uma oportunidade única como essa. A gente tá aqui num podcast espírita, trazendo espiritismo prático, na prática, né? E também dizer às pessoas que nos ouvem, embora você não possa estar no centro que a gente atende, busque uma casa espírita na sua região, que possa desenvolver esse trabalho. Se não tiver, a gente tem vários centros que fazem à distância. Tem o nosso que faz, tem um Tupiara no Rio de Janeiro, tem um lá de Frei Luís no Rio de Janeiro. Tem Lá o Instituto você do Amor, consegue. que acho que é no interior de Minas, é de São Paulo. Exatamente. Tem o João Berbel, que é um médico de cura excelente, que trabalha com o Dr. Alonso. Mas a gente possa ter a compreensão de que o auxílio vem. Quando parte da gente uma prece fervorosa de coração, que a gente pede o auxílio dos médicos espirituais, eles vêm. Eles estão perto. Então, não aflinja o seu coração. Entregue-se a Jesus, coloque o pensamento nele, nos médicos espirituais que você conhece e tenha certeza, o plenitivo chega.
A dor pode ser grande, mas ela vai ter um fim. Muito bom, Ítalo. Muito Obrigada. obrigado. Gente, aqui a gente realiza um trabalho de divulgação espírita e, obviamente, que esse espaço ele não é gratuito, né? A gente precisa de recursos e, graças a Deus, a gente tem parceiros que estão nos auxiliando aí nesse trabalho. Nós temos contado aí com a parceria da Colinas Engenharia, do nosso amigo Y, então a gente queria agradecer muito Coisa boa. essa parceria, pelo suporte que ele tem nos dado para permitir que esse projeto siga em frente e que a gente consiga, né, essa infraestrutura aqui para Maravilha. permitir esse trabalho. E queria dizer a vocês, não é um trabalho de Marcos e de Thaís, é um trabalho do movimento espírita, é um trabalho da espiritualidade para divulgar esses conhecimentos. Não tem, né, nenhuma pessoalidade nisso, não tem nenhuma pretensão nisso. Nossa pretensão única e exclusiva é divulgar a doutrina espírita. Então, queríamos agradecer muito a presença de todos vocês aqui e Continuem espero contar comentando, deixando perguntas, pedindo contar com convidados, vocês aí que esse nas trabalho é para próximas. vocês. Um abraço. Até mais. Ítalo, muito obrigado, viu? Nada. Eu que agradeço. Com felicidade pra